Gravando? Oi, pessoal. Depois você corta a edição. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje temos mais uma entrevista, mas antes eu queria falar algumas coisinhas. Primeiro, eu vou deixar o link do meu site para quem tiver interesse em comprar o meu livro, ouvir minha história. Ouvir não, né? E conhecer um pouco da minha história. Esse é o livro da parte um, que na verdade eles são 3 livros, né? Eu ainda não comecei os outros 2, mas eu já tenho o da parte um. Quem tem Kindle, ele tá na Amazon, no formato Kindle, né? Pra ler no Kindle. E o precinho, ó, muito bom. Coloquei lá bem baratinho, que é pra muita gente ler. E conhecer um pouco, né, da minha história que algumas pessoas perguntam, outras reclamam, porque falam que na entrevista eu só sei falar sobre mim. Aí eu achei melhor colocar tudo num livro e dar tudo certo. Lembrando que essa entrevista vai passar um dia antes da minha palestra. Não vai dar mais para comprar ingressos presenciais apenas pelo YouTube. Se tiver interesse, ainda dá tempo. E não deixe de chamar, viu, gente? Tudo bem? Tudo bem. Como você tá? Eu tô bem, você? Tá Tudo. nervosa? Pouquinho. Se apresenta pro povo que tá Oi, te meu nome é vendo. Cristiana. Hoje tô aqui no Pode da Márcia, né? Tive essa oportunidade de vir aqui pra contar a minha história e queria falar um pouco pra vocês sobre como foi o meu processo, né? O que me levou até a prisão e como foi o meu pós-prisão também. Isso aí. Coca-Cola me patrocina. Ó, troquei, não tem mais lata, agora é Patrocina aí, por garrafinha, ó. favor, Coca-Cola. Um dia a Coca-Cola ainda vai entrar aqui e vai dizer: Márcio, tô te mandando uma geladeira cheia de Coca-Cola. Então, As pessoas me perguntam assim: nossa, mas por que você gosta tanto de Coca? Coca-Cola faz mal, né? hum, Eu não sei. Não importa qual o ânimo que eu tô. Se eu tô triste, se eu tô nervosa, não importa. Se eu tomar um gole de Coca-Cola, a sensação, assim, que eu sinto é uma sensação de leveza. E as pessoas falam assim: ah, a Coca tem cocaína, porque é feito de cocaína. Nada a ver isso daí, porque eu vendia e nunca tive interesse de usar. Então, sim, tipo, acho que não tem nada a ver que, tipo, vem do refrigerante. Muito pelo sim. contrário. Tinha interesse nenhum. Queria nem saber. Pois é. Agora, a Coca-Cola, nossa senhora, até bato. Se alguém mexer na minha Coca-Cola. Pois é. Patrocina a Márcia que ela vai dividir a Coca comigo, hein? Nesse vídeo, por favor, Coca-Cola. Ajuda aí. Como que foi sua chegada aqui? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Peguei um BlaBlaCar, 2 metrô e tô aqui. Isso Foi muito aí. legal, vim de longe pra contar uma história aqui. E conta pra mim um pouco. A gente segue uma linha do tempo, né? Aham, Que é o passado, presente e futuro. O futuro não tem como se descrever, mas tem como você contar o que você planeja. sim. O seu passado começa ali na sua infância, depois vem para como você entrou no crime, suas prisões, e Uhum, depois como que foi lá dentro, né? uhum, E como que foi quando você saiu. E assim a gente segue essa linha para não se perder. sim. As pessoas reclamavam muito que eu falo muito Ah, e que eu atrapalho muito o entrevistado. ah. Aí agora eu fico muda, mentira. Mas agora eu evito de falar, porque como eu comecei a fazer Tá. palestra e Aham, essas coisas assim, quer dizer, eu sempre fiz. Mas como eu comecei a contar a minha história de vida, eu achei melhor deixar monetizado isso. sim, Tipo, quer saber? Tudo bem. Vou monetizar, porque a história é longa. sim. E faça isso também, Sim, até porque pelo pouco que eu ouvi, às vezes a gente sai do fundo do poço e tem gente que acha que não tem mais esperança. Aí escuta a sim, nossa história e volta a ter. Eu recebo muito sim, relato, assim, muito mesmo, num nível assim que, nossa, sim. você precisa ver de pessoas que falam o quanto a ouvir as histórias que eu consigo. É que o negócio desligou ali. Que as pessoas que escutam a história, que conseguem ouvir a história Aham. que eu trago, né? O quanto, tipo, ajudou sem nem Elas, sim, imaginar. Então, acho que é muito interessante a sim. gente, quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, sabe? Sim, minha meta é essa, até porque, né, o que Deus faz na nossa vida de curar a gente é para que outras vidas sejam curadas. Então, a nossa história é inspiração, a dificuldade, tudo, né? Hoje eu vejo a minha história assim, quando eu passei por tudo, eu não entendia. Hoje eu tenho outra visão sobre a vida, sobre tudo, sabe? A minha história começa ali muito pequena, de muito sofrimento, né? Eu fui abandonada pela minha mãe aos 3 anos. Minha mãe um dia me levou pra creche, não voltou pra me buscar, porque meu irmão tinha um problema de saúde, né? E precisava de se tratar em outra cidade, e ela não tinha condições financeiras de levar eu, de levar mais a minha outra irmã, então ela me optou por me deixar numa creche.
eu fiquei nesse lugar, né? E aí a minha madrinha, que era uma mulher lá que era conhecida dela, amiga dela, me adotou. Só que essa senhora, ela tinha um centro espírita. E ali, quando ela se incorporava, tudo que aqueles espíritos mandavam ela fazer, ela fazia. Então, às vezes, eu estava dormindo, ela me batia dormindo, me dava chicotada dormindo. Eu tenho marca nas minhas mãos de corte que ela fez. Então, assim, minha mãe passou fora 2 anos. Eu fiquei morando com essa senhora nesse período. Quando minha mãe voltou, eu estava com 5 anos de idade. Com os 5 anos ali, aí eu ficava o período do dia na casa da minha mãe e o período da noite ia todo mundo para esse lugar. Meu irmão, a minha mãe e meu pai. Nesse período, meu pai começou a abusar sexualmente de mim. Ali de ter relação sexual mesmo, né? Ele falava que queria uma brincadeira, né? Mas de ter relação sexual, consumado, assim. E isso durou durante 3 anos. Devido a isso, a minha mente gravou isso, né? Meu cérebro gravou e toda vez que eu dormia, eu sonhava com o que ele tinha feito comigo. Quando eu comecei a ter ciência do que era realmente a gravidade do que ele fez comigo, né? Isso me desenvolveu crise do pânico, isso me desenvolveu várias síndromes assim na minha vida, sabe? E eu cresci assim, ali meio sempre apanhando ali por essa senhora, sempre, sabe, ela me dava uma vida assim instável em questão de escola, em questão de educação, em questão de roupa, em questão de comida, isso era instável na minha vida. Mas nas outras questões assim, ela tudo que mandava fazer ali, ela fazia, ela me dava bebida, e essas coisas foi acontecendo. Quando eu fiz 8 anos, meu pai um dia foi embora, sumiu de casa, né? E aí eu fiquei naquela, morando com a minha madrinha até os 14 anos. E um belo dia eu cheguei na minha casa, como ela me batia muito, um belo dia eu me estressei com ela e acabei revidando a agressão. Passada uma semana, eu chego na porta da minha casa, tinha um caminhão de mudança. Aí eu falei pra ela assim, uai, a gente tá mudando pra onde? Aí ela foi e já falou, não, você, eu não sei. Eu tô indo embora daqui, agora você se vira, essas coisas tá ficando aí, você pega, tem uma semana pra tirar as coisas daí, de dentro da casa. Ela vendeu a casa? A casa não era dela, a casa era Ah, alugada. Tipo, o pessoal onde ela trabalhava de doméstica. Então, o pessoal onde ela trabalhava forneceu essa casa pra ela poder morar. hum, Aí, nisso, né, quando ela decidiu ir embora, por causa dessa agressão, ela decidiu ir embora. E aí ela falou, ó, você pega tudo que é seu que tá aí e tira daí, porque eles querem a casa vazia. Eu, deixa eu fazer uma pergunta, não te cortando. Do seu pai, quando aconteceu as coisas e tal, do seu pai, sua mãe sabia? não. Eu guardei isso pra mim durante 19 anos, sem contar pra ninguém. Durante, assim, porque era uma coisa que, sabe, eu não conseguia entender o porquê de ser o meu pai ter feito isso comigo, sabe? Foi Pai um de sangue, né? pai de sangue, o meu pai mesmo, né? Foi uma dor, assim, muito grande durante muitos anos de não aceitação disso, porque eu não conseguia compreender. Se fosse, sei lá, um tio, um primo, não que isso seja uma coisa aceitável, claro que não, é uma coisa repugnante, mas vindo de um pai, é quem você espera o quê? Você espera de um pai o quê? Proteção. Você espera de um pai o quê? Cuidados, né? E o meu foi totalmente ao contrário de tudo isso, né? Ele, quando eu fiz 8 anos, ele foi embora, acho que por medo da minha mãe descobrir ou de eu falar alguma coisa, né? E eu era criança extremamente triste. Qualquer coisa era motivo de choro. Eu não conseguia desenvolver na escola. Eu era totalmente assim, no meu mundinho ali, fechado. Ninguém entendia por que de eu ser daquela forma, sabe? Porque na realidade lá fora ninguém sabia o que se passava dentro da minha casa. Nos momentos ali com a minha madrinha, do que meu pai já tinha feito e de toda essa situação. Quando ela foi embora, eu fui até a casa da minha mãe, pedi pra eu poder ficar na casa dela. Ela falou que eu não podia. Porque ela tinha meu padrasto e eu não me dava bem com ele. Porque nessa idade eu não conseguia me dar bem com nenhuma figura masculina mais velha. Sim. Eu era revoltada com todos, com meu irmão, com qualquer pessoa que fosse mais velha, que tentasse vir me dar uma correção, alguma coisa do tipo, eu não conseguia aceitar. Então, devido a isso, ela falou Só que eu uma não, coca depois dessa. ela falou que eu não poderia continuar morar lá por causa do meu padrasto, porque senão ele iria embora. E ela não poderia perder ele, porque ela gostava muito dele. Então eu me vi na rua, com 14 anos de idade, sem casa, chorando numa calçada, sentada, e uma menina que era amiga minha, uma coleguinha minha, me viu e falou: O que você tá fazendo aí, Cris? Aí eu expliquei pra ela: minha madrinha foi embora e agora eu não tenho onde morar, sabe? Eu tô sem casa, não sei o que eu vou fazer. Ela foi e me fez uma proposta, falou: Olha, espera minha mãe dormir, você entra e dorme na minha casa hoje. Tá bom. Fui dormir na casa dela e ali totalmente desolada. Assim. Aí eu fui dormir na casa dela e ali na noite a gente conversando. Ela também passava por problemas que a mãe dela bebia.
Putz. Então, ali a gente conversando, ela falou assim, vamos alugar uma casa? Juntos? Eu falei, mas como que a gente vai pagar isso? Com 14 anos? Com 14 anos, como que a gente vai pagar isso? Eu falei, já sei o que eu vou fazer. No outro dia a gente foi até um brechó, eu vendi tudo que eu tinha, fiquei só com o colchão e coloquei minhas roupas tudo numa caixa e a gente alugou uma casa com esse dinheiro. Fomos morar nessa casa. A gente não tinha o que comer, a gente não tinha fogão, a gente não tinha nada. A gente cozinhava no tijolo, a gente só comia miojo nessa época. Sem emprego, porque eu tinha muito nova, ninguém dava emprego. E aí, nisso aí, eu comecei a vender doce no sinal. Eu conheci uma mulher lá que vendia, ela dava os doces pra gente poder revender pra ela. A gente revendia os doces no sinal e tal. E aí, mas só que dava muito pouco. Dava assim, R$ 3 de lucro num dia. Não dava pra fazer nada, não dava nem pra comer, nem pra pagar aluguel, nem nada. Nem pra comprar o E miojo. hoje eu entendo que é o seguinte: se não tiver uma família que te apoia, se não tiver uma sociedade que te protege, né? Se não tiver alguém que mova ali por você, o crime vai te abraçar. E foi isso que aconteceu comigo. Nos meus 14 anos, um rapaz que era do meu bairro, que era traficante, me fez uma oferta. Ele me fez uma proposta, falou comigo assim: Cris, se você levar essa droga pra mim ali no outro bairro, eu pago seu aluguel pra você. Daí eu comecei, levando a droga pra ele ali, no outro bairro, e do outro bairro comecei pra outra cidade, e quando eu já vi, já estava envolvida no crime de corre, eu fazia corre, de ir pro Paraguai, de ir pro Rio de Janeiro, isso com essa idade, 14 anos. Ia Paraguai, Rio de Janeiro, ia pra todos esses lugares fazer esse transporte de droga. E assim foi indo. Fui ali, fui vendo que ali eu era respeitada ali, e nessa época eu tinha uma revolta muito grande, e eu pensava em matar o meu pai todos os dias. Eu matava aquele homem todos os dias, no meu pensamento, sabe? Eu pensava em pegar ele, em torturar, pra aquela dor, porque aquela dor é uma dor que, assim, hoje eu aprendo a conviver com isso. É uma marca que tá na minha alma, não vai sair. A minha vida pode passar, porque todos os dias eu lembro desse fato, sabe? De como as coisas poderiam ter sido diferentes. Hoje eu não me cobro mais porque eu entendo que para tudo Deus tem um propósito, né? Mas naquela época eu não entendia por que que a vida era daquela forma para mim. Por que que eu não podia ter um apoio familiar ou algo do tipo? E aí foi me envolvendo cada vez mais no crime, fazendo corre, fazendo essas coisas. Até que um belo dia, quando eu fiz 18 anos, aconteceu a minha primeira prisão. Eu tava vindo do Paraguai com a droga no meu corpo, com haxixe, tava vindo com haxixe nas minhas pernas. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, a polícia me parou. E aí fez uma abordagem dentro do ônibus. Eu não tava mais aguentando andar, porque a droga tava muito presa e tava prendendo a minha circulação. Então não tava mais conseguindo me movimentar. Aí eu fui, porque sempre eu descia um ponto antes da rodoviária. Pra fazer essa baldeação, sempre eu descia porque dava a impressão de que eu tava chegando ali da cidade naquele momento, não que eu tava vindo de outro lugar Sim. pra ir. Então, aí a polícia foi, nesse dia eu não consegui descer, eu parei na rodoviária do Tietê, a polícia tava me esperando. A Polícia Federal entrou no ônibus, me pegou eu, uma outra moça que tava comigo, e aí foi minha primeira prisão. Fui pra aqui pra PFC, aqui, Penitenciária Feminina da Do capital. Carandiru. Isso. Fiquei ali detida, tomei uma pena baixa, e com isso eu tive a oportunidade de esperar essa pena recorrer em liberdade. Quanto foi sua pena? Foi 1 ano e 8 meses que eu tomei de início. 1 e 8. Ah, você pegou a mínima do 33, Isso, a que daí você mínima fica 8 meses no Isso, fechado isso, e... aham, e saí. Só uma dúvida antes, só pra mim entender uma coisa. Nesse período que você entrou no crime, que daí você ficou jogada na rua, basicamente sua mãe. A minha mãe tava lá morando na casa dela, vivendo a vida dela. Nem pra E você. não, às vezes me via na rua, oi filha, como você tá? Vai na minha casa, mas eu já não ia, já não queria saber, eu já não aceitava mais a opinião de nenhum deles sobre a minha vida. Falava, se você não se importou comigo quando eu bati na sua porta te pedi abrigo, por que você tá se importando agora? Né? Se você nunca ligou, se você me deu as costas, né? Então, não tinha estrutura familiar. Nunca tive estrutura Ela ainda é familiar. viva? Não, ela faleceu. Isso. Aí, nessa parte, eu fui presa, saí. Quando eu saí, ela me aceitou novamente na Sua casa mãe. dela, me aceitou novamente. Fiquei morando na casa dela por um período de 2 meses. Nesses 2 meses, depois já fui morar com uma amiga minha. E nesse soltou um mandado de prisão pra mim. Que o promotor recorreu a minha pena. Aí a minha pena de 1 ano e 8 subiu pra 7. Para 7 anos. E aí, Existem casos que as pessoas falam, eu nunca vi uma pena aumentar, imagina, mas se o seu MP recorre, já era. é isso. E eu não sabia que eu tinha o direito de recorrer também. Porque a pena foi tão baixa, então o advogado não falou pra mim que eu tinha direito de recorrer. Eu não tinha conhecimento nenhum jurídico. Então, assim, abriu a porta, você tá livre, embora.
tô em outro estado, não conheço ninguém, eu vou pra minha cidade, primeira coisa, rodoviária, minha casa, e já era. Acabou, tô livre, né? Meu pensamento foi esse. Aí, soltou esse mandado de prisão, eu fiquei 4 anos foragida, não podia mais ficar na minha cidade, porque na minha cidade a polícia estava sempre ali, batendo na porta da casa da minha mãe, e me procurando ali, me procurando ali. Uma outra amiga minha ia fazer uma mudança para Belo Horizonte para poder estudar, me convidou para ir com ela. Nisso que eu fui para lá com ela, cheguei lá, fiquei fazendo uns corre lá em Belo Horizonte, fiquei envolvida ainda no crime. Conheci um cara que é o pai do meu primeiro filho, que também era envolvido, e com ele fui me envolvendo mais ainda nessa vida de crime. Só que assim, eu já não praticava mais nada. Eu sabia de tudo que ele fazia. Mas eu mesmo ir lá e fazer, não. Tipo, se ele precisasse de mim, me ligasse, Cris, eu tô aqui, vem aqui me buscar, tô no meio do mato, e essas coisas, eu ia, porque ele já mexia já com. Não era com tráfico, ele já mexia com roubo. Ah, ele era Ele assaltante? era assaltante. Aí, Mais beleza. perigoso. Aí nisso, fui me envolvendo com ele, fiquei 4 anos foragida, engravidei do meu primeiro filho, que é o Ian, Foragida. foragida. Engravidei do Ian. E aí, um belo dia, a polícia pulou na minha casa para poder prender ele. Eu grávida do meu filho de 7 meses. Eu fui, peguei. Eu lembro que o policial chegou na minha casa e apontou a arma, sabe? Para. E na casa tinha uma janela. E ele foi pular essa janela e o policial apontou a arma para ele. Eu pulei na arma do policial para não atirar nele. Aí o tiro bateu assim, bem na parede, assim, e ele conseguiu sair fora. Fui pra delegacia. Chegou na delegacia, dei um nome falso, dei o nome da minha sobrinha. E aí, beleza, consegui sair, ser liberada, fui presa com a arma. Eu e uma amiga minha, o advogado conseguiu liberar a gente do flagrante, a gente foi embora. Quando dá outro dia, a notícia se espalhou. A polícia descobriu que eu tinha dado nome falso. Como eu tinha ficado fora de lá 4 anos, então, tipo, como é que eles me esqueceram? Porque eles não tinham relato meu na cidade de criminalidade. Porque na minha cidade mesmo, que é lá em Caratinga, lá em Minas, lá eu nunca tinha cometido nenhum delito. Então lá eles não tinham nenhum registro meu. Tinha esse de São Paulo, então eu não sabia muito bem quem eu era nem nada. Uhum. Aí, no outro dia, se espalhou a notícia, eles viram que eu tava foragida, ficou atrás de mim, me procurando e tal. E acabou me encontrando. Eu tava escondida na casa de um amigo meu. Aí acabou me pegando e me levando pra delegacia. No momento que tava me levando, a reportagem da cidade ali, né? Todo mundo em cima ali e tal. Quando me filmou saindo da viatura, nisso a minha mãe, já, esse marido dela, foi embora, abandonou ela. Ela não aguentou, ela teve um AVC, começou a ficar muito doente e já estava já bem debilitada. Nisso, no dia que eu fui presa, que eu grávida do meu filho, do Ian, eu fui presa e quando eu desço da viatura, eles me filmaram descendo. E isso passou no jornal, essa parte passou no jornal. E ela viu. E ela viu, ela não aguentou. Ela começou a passar mal, foi pro hospital e faleceu. Eu Qu- presa, grávida em 2012, Quando ela viu você quando eu vi eu na. sendo presa. Meu Deus. Aí eu presa, grávida, me tiraram ali 5 minutos pra me poder ver ela. Cheguei lá no velório, mandaram sair todo mundo, né, lá de dentro e tal. Ali naquele momento, sabe, eu parei e pensei, porque a maioria da culpa, da raiva que eu tinha do mundo, pelo que meu pai tinha feito comigo, muitas coisas eu descontei nela. Sabe? Então ela não entendia o porquê de eu ser aquela filha revoltada. Apesar dela saber do que eu passava ali naquele lugar com a minha madrinha, ela sabia de tudo. Mas ela, assim, não entendia, sabe? Ela não era uma pessoa ruim. Era uma pessoa que tinha uma mente controlada por outras pessoas. E aí, me tiraram ali 5 minutos, fui lá ver ela tal. Cheguei lá, minha irmã gritando que eu era assassina, que eu tinha matado, minha mãe tinha morrido por causa de mim e tal. Beleza. Fui nesse velório e tal, vi ela, fui embora. Voltei pra prisão de novo. O meu advogado conseguiu, veio até São Paulo, conseguiu quebrar o meu mandado de prisão de São Paulo. E eu saí com 2 meses. 2 meses não, com 17 dias. Ele conseguiu me colocar na rua. Eu saí. Nisso, esse pai do meu filho estava preso também, ganhou a liberdade. Meu filho nasceu. A partir do momento que meu filho nasceu, a minha vida, assim, ressurgiu algo em mim, sabe? Nasceu algo em mim junto com aquela criança. Porque todo o amor que eu não tive a vida inteira, eu coloquei naquela criança. Eu depositei naquilo ali que ia ser o meu mundo, era a minha família. Aquilo ali era o que, pra mim, era a minha estrutura, era tudo. E por aquela família eu era capaz de tudo. Então, fiquei ali cuidando do meu filho. Só que o pai do meu filho era muito perseguido. Mesmo quando ele saiu de boa, que ele decidiu, ai, Cris, eu vou dar um tempo, eu vou ficar de boa, eu vou procurar consertar minha vida, porque agora eu tenho um filho. A polícia sempre estava atrás dele, sempre estava ali perturbando ele. Se pegasse ele, forjava. Era assim, a relação da polícia com ele é essa. Aí, acabou que
Ele se envolveu de novo. Um belo dia, meu filho tava com 6 meses, a gente foi pra praia do Espírito Santo. E quando a gente tá voltando do Espírito Santo, tava eu e mais 5 pessoas. Tinha 4 no carro, tinha 3 no carro, 2 na motos. E eles estavam com uma arma Hum, dentro do carro. Nisso, teve uma abordagem. abordagem policial. E ele correu. Ó, E eu fiquei com a arma e com a criança. Fui pra delegacia. Todo mundo que tava ali junto comigo foi preso. E Deus fez uma obra de conseguir, sem advogado presente, eles me liberaram no outro dia. Eu fiquei detida com meu filho, né? Fui presa mais ou menos assim, era umas 5 horas da tarde, 5h30 da tarde. Fui liberada no outro dia, meio-dia. e a criança junto. A criança junto. Saí, Que bom que eles não chamaram o conselho tutelar pra sim, recolher. sim, foi assim, Deus guardando mesmo, porque Deus me guardava a todo tempo, até quando eu não entendia, sabe? Até quando eu era rebelde, ele tava ali comigo me protegendo, porque ele tinha algo na minha vida. E aí, quando eu passou 2 meses, né? Ele foragido ainda. A gente foi morar num sítio. Não pegava telefone, não pegava nada, afastado de tudo. E a gente foi morar nesse sítio. Preciso morar num lugar desse. Aí, um belo dia, foi a polícia pulou nesse sítio pra prender ele. E aí tinha arma, tinha coisas nesse sítio, né? E eles já chegaram assim. Eu tava no fundo da casa, lembro direitinho. Foi dia 7 de março de 2013. A polícia invadiu esse sítio. Eu tava no fundo, eu escutei um tiro, eu falei, que é isso? Na hora que eu vim pra frente da casa, já tinha mais de 10 policiais entrando, atirando pra tudo quanto é lado. A polícia, eu escutei esses tiros, né? Quando eu vim pra frente da casa, já tinha mais de 10 policiais entrando, atirando, e ele tava com a minha criança no colo. Eu pulei em cima, assim, agarrei meu filho, deitei em cima dele, assim, era uma muretinha bem baixinha da varanda da casa, e eles atirando. Ele pulou em cima das minhas costas, assim, e já saiu correndo. Ali, fui presa eu e mais 8 pessoas. Tinha tudo isso de gente na casa? Tudo isso porque ele tinha acabado de chegar de uma. Ele foi cometer um crime, né? Uma fita. E E a polícia aí veio perseguindo. a polícia veio. Não, o rapaz que aguentou onde era a casa. Entregou onde era a casa. Hum, O cara que era, se dizia amigo dele, entregou onde era. Aí tava lá eu e mais 8 pessoas, que ele tinha acabado de chegar. Aí ele chegou, aí falou assim que, né, ai, eles não deu certo. Falou pra mim que não tinha dado certo e tal. Vamos ver o que que eu vou fazer. Aí beleza, aí só escutei esse tiro e quando eu venho acontece isso. Aí ele prendeu a gente. Aí começou ali, sabe? Os policiais ficou com a gente ali no sítio. Depois levou a gente pra delegacia. Quando chegou na delegacia, eles queriam fazer uma troca. Eles falaram pra mim, eu não tenho intenção de te prender. A gente quer ele. Vou te liberar, você entrega ele pra mim dormindo. Só que se você não fizer isso, no dia que eu colocar a mão em você, esse foi o papo do policial comigo. No dia que eu colocar a mão em você, eu vou te forjar em tudo. Em homicídio, em assalto, em tudo. Eu vou te colocar uns 30 anos presa. Eu falei, não, eu não tenho coragem de fazer isso. Ah, você não tem? Então você vai pagar por ele. Chamou o conselho pra pegar meu filho. Eu tive que passar ali, né, um termo de responsabilidade pra mãe dele pra ficar com meu filho. quanto tempo seu filho tinha? Meu filho tinha 8 meses. E aí fui pro sistema. Quando cheguei no sistema, 90% das mulheres que estavam no sistema já tinha ficado com ele. E eu ali, assim, naquele sofrimento do meu filho e convivendo ainda com essas pessoas, sabe? Que tinha feito isso, que já tinha se envolvido com ele, né? Eu não sabia dessas coisas, não sabia que ele teve esse envolvimento com essas mulheres e tudo. Ele era assim, sabe? Aquela coisa da pessoa, tipo. Ele era mulherengo, né? Sabe assim, essas coisas das pessoas, tipo provocação, entendeu? Não é aquela mulher, quando a pessoa tem um poder na mão, né? Ela atrai muita gente, né? E a real era essa. É, Aí, ali né, nesse lugar, nessa cadeia, que era em Patinga, eu fiquei lá 10 meses. Lá eu não tinha oportunidade de nada. Eu não tinha oportunidade de sair de nada, porque pelo contexto da quadrilha, que eu fui presa em quadrilha, pela fama, repercussão que deu na época, tal. Aí nisso eu fui de transferência. Assim que chegou a minha sentença, a minha primeira sentença, eu fui de transferência, que foi essa do sítio. Nessa do sítio eu tomei 7 anos. E aí a outra que eu tinha sido presa 1 mês antes, 2 meses antes, quando eu tava vindo da praia, tomei 10 anos. Então chegou todas essas sentenças de uma vez só.
somando tudo 25 anos de prisão. Eu peguei uma transferência para outra cidade, que foi para a comarca de Ponte Nova. Quando eu cheguei ali, meu, eu tava desmoronada, tava em depressão, eu tava magra, assim, muito magra, muito depressiva mesmo, sabe? Com as minhas crises do pânico ali 10 vezes mais atacada, sem estímulo de vida nenhum, sabe? Eu não tinha mais expectativa de nada. Eu só pensava, meu Deus, eu não vou conseguir sair daqui. Se for isso daqui que você tem pra mim, tira minha vida. Eu vivia pedindo isso pra Deus. E no primeiro dia que eu cheguei ali, naquele lugar, assim, quando eu desci do carro do bonde assim, de transferência, tinha eu e mais duas presas. Foram 5 transferidas comigo. Tinha eu e mais duas presas e a gente tava tudo em procedimento. De mãozinha assim, algemada, né, e tal. Uhum. E aí a gente veio com uma prancheta na mão, perguntando nome e Infopem. A menina que tava ali do meu lado falou o nome e Infopem dela. E nela falar, eu fui olhar pra me poder falar o meu. A gente não tapa na minha cara. Falou comigo, coloca a cara na parede, presa folgada. Aqui presa não olha pra cara da gente. Bateu no meu ombro e falou assim, bem-vindo ao inferno. Nossa. Desci pra aquele lugar ali que, tipo, meu, era péssimo. Minas, né? Minas, Ponte Nova. Era péssimo. Era péssimo. Acho que eu vi uma mulher que foi abusada num presídio de Minas, passando. Eu até cheguei a compartilhar Uhum. nas minhas redes sociais. Acho que teve um negócio assim. Era em Minas, se eu não me engano. Que ela foi abusada e tal, e o agente até perdeu o emprego. Depois eu vou pesquisar pra ver se eu não tô falando Sim. besteira, mas acho que Aham. foi em Minas mesmo. Lá eu já recebi algumas mensagens de pessoas que falam que lá as coisas é bem Bem difíceis. difíceis, sim. Quando eu cheguei ali, então, era tudo pedra mesmo, sabe? Eu ali sem visita, longe de casa, no meio de pessoas que eu não conhecia ninguém, sem notícia do meu filho, sem nada. Peguei uma depressão assim profunda mesmo. Eu só pensava em morrer, eu só pedia a Deus, Senhor, tira minha vida porque eu não aguento mais. Eu não tenho expectativa de nada. Eu não quero mais viver. Uma noite, eu lembro que uma das noites assim que eu tava, sabe, nessa situação assim de pior assim, naquele momento que a gente tá mais assim gritante o nosso sofrimento, sabe? Eu lembro que tinha tido um bate-sela e eles tinham cortado, porque eles cortavam um varal e ficou um varal pendurado. E ali eu tava dormindo, acordei na madrugada com aquele pensamento: você não vai sair daqui. Não tem expectativa pra você. Olha a sua vida, como que é, sabe? E ali eu cheguei a colocar aquele lençol no meu pescoço. Só que a moça que tava pagando comigo, que tava na jaga de baixo, acordou e me viu. Eu tava lá sentada assim, com o lençol no pescoço, já com esse pensamento, chorando e tal. Ela me viu e já. Cris, o que que você tá fazendo? Que isso? Você tem seu filho, você tem uma vida lá fora. Aqui não é o fim, calma. O sofrimento é passageiro, tudo tem importância que você dá. Foi conversando comigo, minha vida não tem mais sentido. Eu nunca tive nada nessa vida, a única coisa que eu tinha era meu filho, e mesmo assim foi tirado de mim, sabe? E aí, olha a quantidade de tempo que eu tenho que pagar, eu não vou conseguir pagar tudo isso. E ela foi conversando comigo, sentou perto de mim e conseguiu tirar o lençol do meu pescoço, sabe? E aí foi. E eu ali naquela depressão, assim, profunda mesmo. Até que Deus teve misericórdia, enviou pessoas pra me ajudar, sabe? Ali, detentas foram. Eu vi uma detenta suicidar por causa do tratamento do lugar. Porque na época que eu cheguei ali, as agentes elas eram covarde, extremamente covarde. Chegava de manhã e falava assim: ó, hoje, se eu ouvir um barulho aqui, eu vou tirar uma pra Cristo. Tirar pra Cristo é te deixar ela fora em pé, algemada, o dia inteiro. Às vezes sem você ter feito nada. E ali você não tem direito de defesa. Por quê? Tem uma coisa lá que é chamado comunicado. Elas fazem a ocorrência, todas do plantão assina, vai pro juiz e o juiz aumenta seu tempo de pena. Por causa de delitos. Eu conheci essa menina mesmo que faleceu, ela estava pagando castigo. O tempo dela de pena já era para ter vindo a progressão dela e não veio. E aí ela acabou se desesperando tanto, se desestruturando tanto ali, por causa de uma troca de cela. Trocou ela de cela, acho que ela já estava no ápice, assim, das energias dela ali de não aguentar mais, né? Trocou ela de cela e ela foi e decidiu dar cabo da própria vida dela. E aí, a partir desse momento que aconteceu esse episódio, assim, teve uma mudança ali, sabe? Uma outra agente que era uma agente mais humana, que era a Sarah, até falando o nome dela, que é a Sarah Viviane, que foi uma pessoa, assim,
super gente boa, que trouxe uma mudança ali de verdade mesmo, sabe? Ela pintou a ala de rosa, ela começou a trazer curso, ela começou a fazer união da igreja, tipo, da Igreja Universal, junto com o padre, com o pessoal, para fazer projetos ali dentro para as presas. Ela começou a dar uma atenção maior. Ela era diretora do presídio? Não, ela era agente, só que ela Ah, foi para ser gente. coordenadora. Ah, tá. Ela começou aí, começou a ter um projeto mais legal, começou, sabe, a mudar as coisas, porque só a cor, de mudar a cor do lugar ali, fez uma, já deu uma outra vida para aquele lugar, sabe? E começou a tratar a gente com mais respeito, começou a dar ouvido, a gente ter mais ouvidos diante daquilo que a gente estava vendo, porque a gente não podia não falar nada. Era o que elas queriam e pronto. Se uma gente cismasse, a gente perseguia, ela te perseguia. Se cismasse de te colocar de castigo, te colocava. Era a regra delas, do jeito delas, e a gente não podia fazer nada. Só que durou pouco, ela como coordenadora. Porque como ela não era efetiva, veio outra efetiva. E o pior ainda, a situação. Essa efetiva que veio era da minha cidade. No dia que a minha mãe morreu, quem me levou pra ver minha mãe foi ela. E essa mulher chegou nesse presídio e queria que eu entregasse os outros pra ela. Queria que eu aguentasse os outros pra ela. Virou pra mim e falou assim, quem não tá comigo, tá contra mim. Eu falei, eu não tenho nada que falar de ninguém. Eu não sei da vida de ninguém, eu sei da minha vida. Quero cumprir minha pena e quero ir embora. Eu não cometo delito nenhum. Agora, o que os outros estão fazendo é problema deles. Ela não aceitou, ela começou a me perseguir. Quanto tempo você ficou presa nesse Fiquei lugar? presa em Ponte Nova 4 anos e 2 meses. E esse tempo, seu filho ficou com quem? Com a avó paterna. Ela te levava pra você ver? Não, eu fiquei 4 anos sem ver meu filho. Eu vi meu filho depois da minha prisão uma vez. Ela não mandou uma foto? Na época eu não mandava nada. Eu escrevia carta, eles não retornavam. Eu, sabe, implorava notícia do meu filho, assim, ninguém. Nossa, nada. Não chegava nada. Foi uma época da minha vida que foi um deserto por completo. Você ficou abandonada lá dentro? Abandonada, completamente. Sem visita, sem minha família. Esse cara que eu tinha envolvimento com ele se envolveu com outra pessoa, Com você presa? comigo presa. Arrumou um filho com essa pessoa, sabe? E eu fiquei completamente abandonada por todos. Ela, tipo, né, a avó cumpria o papel, né, até mais do que ela devia, que era de cuidar do meu filho, de dar carinho pro meu filho, de dar uma estrutura pro meu filho aqui fora, sabe? Mas eu não tinha mais contato, nem notícia, nem nada do meu filho. Isso, isso ainda foi, assim, um dos pontos, assim, que mais me pegava, sabe? Pra minha depressão, assim, no ápice mesmo. Eu sofria muito, 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 muito. E ficava só pedindo, gente, preciso de uma notícia, eu preciso saber o que tá acontecendo, minha vida tá... A sensação que eu tinha, que parecia que eu tinha morrido. Porque quando a gente morre, quando a pessoa morre, no início todo mundo lembra dela. Depois, ninguém mais lembra, ninguém mais liga. E era isso, na rua tinha vários amigos, tinha várias pessoas que eu estendia a mão, que eu ajudava, e quando eu caí lá não tinha ninguém. Ninguém. E lá era muito ruim, tipo, até pra higiene pessoal lá era difícil. Porque o preço da Bárbara paga quando a senhora queria. A gente ficava um mês sem se depilar. A gente sendo mulher e tendo que passar por essa situação, que é o básico que a gente precisa, a gente não tinha direito por causa do. Não era nem por causa do presídio, era por causa do ânimo delas. Se elas chegassem um dia que elas estivessem de bom ânimo pra fazer alguma coisa, beleza. Se elas não tivessem, nada. Nem remédio. Era bem desse jeito mesmo, pedra. Até que essa mulher entrou, a senhora Viviane. Pena que durou pouco o período dela. Porque depois disso veio essa mulher que era da minha cidade, começou a me perseguir e tal, e começou ali a fazer coisas com a gente terríveis. Eu passei por um procedimento no presídio que, assim, me marcou demais, assim, acho que foi uma das piores coisas que eu passei no meu tempo de estar presa. 5 horas da manhã, a gente dormindo, chegou, deu um tiro no balde, é, vai, presa, senta e tal, mão na cabeça entrada, jogada spray de pimenta, e a gente passando no corredor e dando bordoada na gente no corredor, colocou todo mundo no pátio, quando pensei que não, ela vem aqui fazer procedimento. Procedimento no pátio, todas as presas sentadas, aí vinha cela 1, vem. A cela 1, a presa tirava a roupa toda no pátio, a gente aqui de frente, as outras presas atrás, sentadas, e você tem que fazer agachamento. 3 vezes de frente pra gente, 3 vezes de frente pra presa. E isso porque não achou nada dentro. Achou remédio e papel higiênico, excesso de papel higiênico. Que ela tirou nesse dia porque não tinha nada. Ela era bem punitiva. Bem punitiva. Aí foi. Fiquei ali, mas ele também apareceu outras pessoas que foi bênção na minha vida, que Deus usou, porque eu não ia suportar. Se não tivesse aparecido essas pessoas, eu não estaria aqui hoje. Porque eu não tinha mais estrutura pra nada. Eu não tinha mais vontade de nada. Sabe, eu tomava remédio na sexta e queria acordar só na segunda. Porque eu não tinha visita, não tinha nada. Comida horrível. Não conseguia comer, não tinha um jumbo, não tinha nada. Sabe, ele vivendo assim, da dependência dos outros mesmo. As pessoas me pagavam doce pra eu poder escrever carta pra elas na rua pra me comprar um sabonete.
pra me comprar um creme de cabelo, sabe? Tendo que ir pra faxina, assim, pedindo, ô senhora, deixa eu ir pra faxina no final da visita pra catar do pote o restinho que tinha, pra ter, porque não tinha, sabe? E isso foi. Aí, nisso, Deus colocou na minha vida um padre, que é o padre Vander, que me encontrou ali na minha pior situação, no pior momento. Eu tava assim, eu pedi pra esse cara, eu vi ele e falei, padre, ora pra Deus receber minha vida. Ora pra Deus receber minha alma, porque eu não tenho mais motivo pra viver, não. Já perdi tudo já que tinha pra perder. Tô aqui nesse lugar, eu não tenho notícia da minha família, eu não tenho nada. Ele, não, eu vou vir aqui, vou te tirar, eu vou te ajudar. E ali era muita presa. Então, tipo, era muito difícil pra você ter um atendimento, sabe? Com psicóloga, com tudo. E ele foi e conversou. A partir daí eu comecei a ter um atendimento com a psicóloga, que foi também a senhora Iraildes, que foi. Essas pessoas foram além do profissionalismo deles ali. Eles adotaram a minha história pra eles, sabe? Ela começou a fazer esse tratamento comigo. Ela deu. A senhora Viviane tinha feito um projeto no Dia das Mães pra liberar durante 15 dias para as presas passarem um dia com os filhos. Um dia inteiro pra passar com os filhos. Ela fez esse projeto. Os filhos entrarem no presídio? Entrarem no presídio sem Ah, revista, tá. sem revista de uma maneira digna, entrarem no presídio ali, passarem um dia e poder ter acesso, assim, a um bombom, a coisas que a gente não tinha. Eu preparei tudo para poder receber meu filho, sabe? Pedi o padre para conversar com a avó dele. A avó dele falou que ia levar. Eu fiz um caderno de desenho. Eu fiz uma. Eu pedi para o pessoal fazer para mim uns carrinhos, daqueles carrinhos de madeira. E fiquei toda feliz. Já tinha 3 anos que eu não via minha criança. Fiquei toda feliz. Falei, não, eu vou ver meu filho, gente. Eu vou ver meu filho, eu não acredito. Meu filho me conhecia como mãe. Fiquei toda feliz. Meu filho me conhecia pelo que os outros falavam com ele. Fiquei toda feliz ali, falando, nossa, vou ver meu filho e tal, e aquilo. Meu, quando deu no dia, ela não veio. Aquilo, assim, me desmoronou. Foi, assim, um dos piores dias da minha vida dentro daquele presídio. Foi o dia, assim, que eu clamei, falei, Senhor, se eu não fizer alguma coisa na minha vida, eu não vou sobreviver. Eu não tenho mais suporte pra aguentar isso. E aí, tá bom, isso foi em maio e todo mundo recebeu as visitas, a maioria das presas recebeu, sabe? Quando deu dezembro daquele ano, eles fizeram outro evento. Mas aí eu já sabia que eu não iria ver meu filho. Eu sabia que eu não teria visita de Já ninguém. tava preparada, Já né? estava preparada. Só que eu pensei, eu vou ficar na cela, eu não quero nem ver a festa, vai ser legal para as pessoas que estão lá, mas não vou ficar lá chorando, atrapalhando a festa dos outros, ficar lá. Não vou fazer isso. A senhora Rita, que é a pedagoga também do presídio, que é outra pessoa maravilhosa, que abraçou a minha história também. Essas 3 pessoas foram cruciais na minha vida lá dentro. A psicóloga, a senhora Iraildes, a senhora Rita, que era pedagoga, e esse padre. Ela virou pra mim e falou assim: Cristiana, como você não vai receber visita, vamos alegrar o Dia das Crianças? Você coloca uma roupinha aí de palhacinho, vamos fazer umas atividades com eles para as visitas que vai vir. Eu falei: tudo bem. Eu falei: beleza, assim, se eu chorar, ninguém vai ver, tá tranquilo. Vamos sim, Sara Rita, beleza. Fui lá, fiz isso. No final de tudo, ela me levou na sala dela, porque a gente ia tirar as roupas, fantasia. Falei: a gente tem uma surpresa para você. Eu falei: o quê? A gente vai até a sua cidade fazer uma visita pro seu filho. Minha cidade ficava a 250 quilômetros de onde eu tava presa. Porque as pessoas não tinham obrigação nenhuma de fazer aquilo por mim. A gente vai até lá. Eu, o padre e a psicóloga, vamos até lá. Fazer uma visita pro seu filho e levar tudo pra ele. E se der, a gente vai trazer um presente pra você. Foram até lá. Levaram tudo pra ele. Que eu tinha feito antes, que tava guardado. Levaram, entregaram pra ele. E aí, trouxeram uma foto dele pra mim. Ai, caramba. 3 anos que eu não sabia como meu filho tava. Não tinha foto, não tinha nada. Tinha foto dele neném, que eu tinha recebido na outra cadeia. Mas nessa que eu tava, não tinha recebido. Chegou, trouxe pra mim uma foto dele. Aquilo, assim, reacendeu a minha esperança, sabe? De saber. Me deu um renovo ali, de saber que meu filho sabe que ele tem uma mãe. Ele sabe que eu não tô ali presente, mas ele tem uma mãe. E que um dia eu vou voltar pra cuidar dele, né? A minha pena. Ali, aí nessa época eu já tava trabalhando lá dentro, trabalhava numa empresa. Nessa empresa eu aprendi muito. Sabe? Foi assim, de Eles pagavam salário? Pagava 3/4 do salário mínimo que a gente recebia. 3/4. 3/4 do salário mínimo. Sim. E o Percúrio, e uma parte do Percúrio. Não tive acesso ao meu Percúrio, sumiu. Sumiu meu Percúrio. Normal. Aham. E ali eu trabalhando, né, eu trabalhava nessa empresa, eu entrei na empresa sem saber fazer nada. A empresa fabricava capa de chuva e essas toalhas silcadas, sabe? Aí eu entrei ali trabalhando no setor de dobrar capa. Ali dentro eu aprendi a fazer todas as coisas que tinha pra fazer ali. Eu aprendi a produzir a capa, aprendi a bater botão e passei para outro setor, que era o setor de silk. E ali eu passava o dia ali silcando cortina, sozinha, aquilo pra mim era uma terapia. Porque o que eu comecei a fazer pra minha mente não ficar bolada?
para ter o controle sobre as minhas emoções. Quando eu pensava no meu filho, eu assim, ia pro chão, a minha vida, sabe, eu me acabava, não tinha força para levantar quando eu pensava na minha criança. Se eu pensasse nele antes de dormir, eu não conseguia no outro dia trabalhar. De tanto que aquilo me deixava batida, porque eu pensava, eu não tive mãe e meu filho tá tendo que viver isso lá fora também. Isso me doía demais. Eu comecei a ter uma rotina na minha mente com meu filho, de levar meu filho na escola, de tomar sorvete com meu filho. Eu tava ali trabalhando e ficava imaginando. Imagina que eu tô lá fora, com ele pra tomar um sorvetinho agora. Opa, agora é hora de levar ele pra escola. E ele, sozinha, passando meu dia ali silcando, porque eu ficava no setor, eu e mais uma presa só. E ali, fui trabalhando na minha mente pra ir, sabe, tentando enganar aquela dor que eu sentia de estar naquele lugar, de estar naquela situação, né? E aí, o tempo foi passando. Eu, ali dentro, no pior lugar, no pior momento da minha vida, eu tive um encontro com Cristo. Ali no chão de uma cela, deitada ali de joelhos, com a minha cara no chão mesmo. Falei, Deus, o Senhor é Deus mesmo? Se o Senhor tem um plano na minha vida, faz algo mudar em mim. Porque eu não quero mais ser essa cristiana que eu fui até aqui. Eu não aceito mais a vida que eu tinha. Se for pra mim sair daqui e ter a mesma vida que eu tinha antes daqui, eu prefiro morrer. Eu prefiro que a minha vida se acabe. Porque se a minha vida não tiver lógica, se a minha vida for isso daqui, o sentido da minha vida, eu não quero mais viver. Isso que eu falei pra Deus foi a minha oração ali mais sincera diante de Deus naquele momento, sabe? E a partir dali, algo em mim mudou. Sabe? A partir dali, o Senhor tocou na minha vida, porque eu comecei. Há uma vida da gente antes de você conhecer a Cristo, é uma vida depois. Antes de você conhecer a Cristo, você lê a Bíblia de uma forma. Depois que você conhece a Cristo, você começa a ter outra visão sobre aquilo. E eu não tô falando aqui sobre religião, eu tô falando sobre conexão. Sobre você precisa estar conectado a algo. Porque quando a gente não tá conectado a nada, a gente vive perdido. E é isso que acontecia comigo ali, sabe? Eu era um ser perdido. A prisão, pra mim, foi uma forma de libertação. Libertação da minha mente. Porque hoje eu entendo, nós somos formados por corpo, alma e espírito. A sua alma, ela tá onde? A sua alma é o quê? Ela tá na sua mente, que é o que controla as suas emoções. As nossas maiores guerras não acontecem aqui fora. Acontece com nós mesmos, na nossa mente. E a minha mente era muito turbulenta, a minha alma não tinha paz. Tudo que eu tinha de sentido da vida era tudo coisa ruim que eu tinha vivido. Dos meus 3 anos de vida até os meus 28 anos, eu só vivi sofrimento. Eu só conheci sofrimento. Eu tinha medo de quando alguma coisa boa acontecia comigo, porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa ruim depois. Eu vivia dessa maneira. Eu tinha crise do pânico sem saber que aquilo era crise do pânico. Porque eu nunca tive tratamento, porque eu nunca tive auxílio. Eu tinha crise comigo sem ninguém saber o que estava acontecendo. Você consegue identificar quando você tem uma crise? Graças a Deus, o Senhor fez uma obra que eu não tenho mais. Por quê? A partir desse momento que Deus entrou, que eu pedi pra ele, porque ali era uma turbulência. Era a turbulência do meu filho, era a turbulência do que meu pai tinha feito comigo, era a turbulência do tempo que eu tinha que ficar presa. Então minha mente ficava como? Perturbada. Totalmente perturbada. Eu tinha que me dopar pra me conseguir ficar estável, porque só na hora que eu tava, nem na hora que eu tava dormindo. Quando eu tava dormindo, eu poder de remédio, eu não sonhava, porque eu tava apagada. Meu subconsciente já não reagia. Mas quando eu tava dormindo um sono normal, todas as noites, dos meus 5 anos até os meus 28 anos, eu sonhava com o que meu pai tinha feito comigo. Então eu passava o dia todo pensando naquilo. Eu podia me desviar minha atenção para outra coisa, mas sempre puf, o pensamento voltava para aquilo. Eu não conseguia ter outra linha de raciocínio de outra coisa. Era sempre aquilo, aquela cobrança em cima de mim o tempo todo. E ali foi isso. A partir do momento que Deus. Por isso que eu falo que a partir desse dia, eu creio que Deus entrou, porque nunca mais eu tive sonho com ele. Nunca mais o Senhor permitiu. O que aconteceu com seu pai? Ele foi embora quando eu tinha 8 anos, né? E arrumou outra esposa. Fez a mesma coisa com a filha dessa nova esposa dele. Que Começou era filha dele ou enteada? enteada. Uhum. Estrupou essa menina. Quando a menina fez 13 anos, ele foi tentar fazer com ela de novo. A mesma coisa. Ela correu, chegou na casa de uma pessoa que era conhecida dela e contou. Chegou chorando, né? A conhecida perguntou o que tinha acontecido e tal. Ela foi e contou o que ele tinha feito. O marido dessa mulher escutou, ficou revoltado, foi lá, ele estava num bar, chamou ele pra tomar uma cerveja e tal, pegou uma faca e enfiou no pescoço dele. E assassinou ele. Então, tipo, a cobrança que eu tinha ali de tudo, porque nesse tempo que eu tava presa, quando ele morreu eu tinha 15 anos. Isso também foi um ponto de revolta pra mim, assim, surreal, porque eu pensava em cobrar. Então aquilo me fez eu me sentir muito impotente.
Porque eu pensava, esse cara fez isso comigo, eu não consegui fazer nada. Me mataram ele no meu lugar. Sabe? Eu não consegui fazer nada, não foi eu que consegui cobrar. Será que é assim? Será que não tem justiça sobre isso que ele fez? Pensava isso depois de 15 anos da morte dele, que eu tava com 30 anos, eu reencontrei um irmão meu, que foi conversar comigo, e esse irmão meu foi atrás pra saber por que que tinha matado ele. Quando chegou, ele descobriu o porquê dele ter Ai, sido foi morto. esse seu irmão que te contou. Ele que me contou. Quando eu era criança, eu tinha acho que uns 7 anos, mais ou menos. Um homem falou pro meu pai. Falou assim pro meu pai que se meu pai não pagasse lá uma dívida lá, que ele ia. Acho que era uma dívida de obra, uma coisa. Eu sei que era coisa besta. Uhum. Falou assim pro meu pai: você tem em casa. Foi nem no ano mais ou menos de 93, porque minha irmã nasceu em 93. Você tem em casa três meninas. Eu vou lá, eu começo pela mais velha e termino na pequena. Tipo, falou pro meu pai, assim, declaradamente, que ia, Uhum. tipo, estuprar a gente se a gente Pagar assim. se ele não pagasse essa dívida, era uma dívida besta. Ele tinha condições de pagar, mas ele não pagou, acho que por pirraça, algo assim Uhum. nesse sentido. Ele foi lá, chamou o cara pra tomar café da manhã, junto com meu tio. Isso que eu tô falando tem muitos anos. Uhum. Já prescreveu o crime, então não tem problema de eu contar. Aham. Com muitos anos foi lá, com meu tio, deu café pra ele, deu um pão com queijo pra ele, e um copo de café com leite. Falou assim pra ele, vamos ali pra você tomar, pra mim te pagar. Chegou lá, meu pai, eu ia dizer meu marido, meu pai matou ele, tacou fogo no corpo dele, em vários pedacinhos, Uhum. e eu acordei com o cara, tipo, todo mundo indo ver que o cara tinha sido morto, né? Aham. Eu vi meu tio chegar, eu vi minha mãe pegar a roupa, eu vi minha mãe lavar a roupa de sangue. E eu olhava aqui e falava assim, meu pai matou um homem? Tipo, eu era criança, né? Aham. E ele chama. Só que o cara ameaçou de fazer alguma coisa com a Sim. gente. E ele matou. E minha irmã mais velha nem era filha dele. Uhum. Quando aconteceu as coisas que aconteceu comigo, tipo, os abusos que eu sofri, eu não contava pra ele que eu tinha medo dele matar todo mundo. Sim. E eu falava, meu pai vai preso. E aí vai ser o que dele? Se eu contar pra ele. Mas quando você fala do sentimento de revolta, que a gente sente uma revolta dentro da gente, né? Era mais ou menos assim também que eu me sentia. Só que eu tinha muito ódio da minha mãe, porque eu falava, como que a minha mãe tem coragem de trair meu pai? E ainda confia nesse homem perto da gente. Sendo que esse homem é um demônio. Ainda fez um filho com o cara e, tipo, ela não tava. E eu tinha. Nossa. Até hoje eu tenho raiva, eu tenho revolta disso. Só que eu tento perdoar ela nessa vida, porque Uhum. Deus me livre eu reencarnar na próxima e minha mãe vir de novo fazendo parte da minha vida. Então Sim. eu tento todos os dias perdoar ela nessa vida, porque eu Aham. não quero trazer ela pra outra. Sim. Então, Mas a gente fica revoltado mesmo, sim. tipo, não, mas quem quer fazer justiça sou eu, que não sei o quê. A gente É fica desse isso. jeito, né? Você parece que uma forma parece que se você conseguir fazer justiça, você vai conseguir acabar com aquela dor. Porque é um sentimento que só quem já passou que consegue explicar. Às vezes as pessoas podem, porque tem muita gente que tem mania de diminuir a dor do outro. Sabe? De falar, ah, mas né, nossa. Porque naquela época, estupro. Hoje eu entendo isso. Quando eu fui presa, eu fui vendo tantos relatos de tantas meninas que passaram pela mesma situação. Porque na época eu não entendi, eu achava que era só eu. Eu falava, meu Deus! Porque não tinha muito passado, não passava muito no jornal esse tipo de coisa. Porque o estupro era uma coisa que acontecia, mas parece que a família tampava os olhos para aquilo. Sabe? Então, eu não tinha confiança em alguém que eu pudesse chegar e contar, olha, isso está acontecendo. E o que ele ameaçava, ele falava assim, eu tô brincando com você. Se você contar, sua mãe vai embora e não vai voltar mais. Como ela tinha ido embora antes, tinha passado por tudo isso, no período que ela foi embora com a minha madrinha e tal, então eu não contava. Porque eu ficava com medo Sei de novo, né? dela ir embora. Eu morava ainda com a minha madrinha, sabe? Mas eu ficava com medo, porque eu tinha contato com ela ainda. Então eu ficava com medo. Minha mãe foi embora, eu nunca mais vou ver ela. Eu ficava com esse pensamento. E devido a esse medo, me calou. E depois, na adolescência, por vergonha. Porque na adolescência você, né, tá ali. É diferente, né? A gente como menina, tá ali primeiro namoradinho e tal. Portanto, que meu primeiro namorado, quando eu fui perder minha virgindade, ele falou, mas como assim? Você não é virgem mais? Porque Sabe? tem problema. Porque já tinha acontecido isso. Então são coisas que, assim, é uma marca que fica na nossa alma, né? Hoje eu na minha casa, eu tenho muito diálogo com meu filho.
A gente conversa abertamente sobre tudo. Hoje eu sou a melhor amiga do meu filho. Só pra eu entender, você saiu do presídio de quê? Condicional ou semiaberto? Eu saí de semiaberto. Eu fiquei 4 anos e 8 meses no regime fechado. Ganhei o meu semiaberto. Aí esse padre que pegou a minha causa pra ele e falou: olha, assim quando sair seu semiaberto, eu vou te dar uma carta de emprego. Quando eu saí do presídio, eu tinha opção de trabalhar em 2 lugares. Eu tinha opção de trabalhar nessa empresa que eu prestava serviço para a empresa, que era essa empresa Plastinova, e tinha a oportunidade de trabalhar na paróquia. Eu podia ter escolhido, a empresa ia me contratar depois se eu tivesse escolhido ela. Mas por gratidão, eu aprendi a ser uma pessoa muito grata, sabe? Por gratidão a tudo que ele tinha feito comigo, eu escolhi a igreja, É. a trabalhar na igreja. E foi a melhor opção de coisas que eu fiz. Porque ele foi, assim, maravilhoso. A experiência que eu tive ali, a forma como eles me acolheram. Eu saí do presídio, eu não tinha uma peça de roupa. Tudo que eu tinha fora, eles venderam, eles trocaram, eles doaram, não tinha mais nada. Saí do presídio sem casa, sem roupa, sem nada. Meu filho na casa da avó dele. Eu nessa situação. Cheguei ali, no primeiro dia que eu saí, eu lembro que o padre falou assim: olha, Cristiana, tem no primeiro dia que eu desci pro semiaberto, que eu fui pra rua pra poder trabalhar, cheguei e falou: ó, tem um quartinho ali com umas roupas de doação. Se vir pra você, você pode pegar. Eu Nossa. entrei assim, eu montei um guarda-roupa pra mim. Peguei pra mim e pras meninas que estavam lá também no presídio que precisavam, né? Peguei pra doar pra elas. No primeiro dia, quando eu voltei, depois desses 4 anos e 8 meses, chega um mandado de prisão pra mim. Outro? Outro. Porque o juiz não tinha dado. A minha cadeia foi unificada. A minha pena foi Ah, unificada. sim. Fez Eu a ali junção de fez a tudo. junção de tudo. Eu ali. Quando minha pena fez a junção, que deu 25 anos, o advogado abandonou a causa. Eu fiquei sem advogado. Eu mesma fiz um ofício para Brasília, pedindo desmembramento do processo e escrevi pedindo para ver se conseguiam julgar a minha causa de novo. Porque já estava na segunda instância, já estava transjugado pela segunda instância. E como o advogado tinha abandonado, não ia para o STF, não ia para Brasília. Fiz um ofício ali, pedindo, fiz 40 dias de jejum em cima daquilo, pedindo para Deus, e todo mundo riu de mim. Você é louco, você acha que você vai receber? Você é presa, filha, senão nem vai chegar não onde precisa chegar. Eu falei, pela minha fé vai chegar. Porque, assim, a partir do momento que Deus entrou e trouxe essa mudança, eu comecei a buscar de uma forma, assim, inexplicável. Eu comecei a me derramar. Eu falei, eu vivi até aqui de uma forma, agora eu vou entregar minha vida nas mãos desse Deus para ver o que vai ser, como vai ser daqui para frente, sabe? O que vai ser? Eu vou deixar ele cuidar de tudo. E abri mão de tudo. Falei, Senhor, ó, eu tô colocando tudo nas tuas mãos, que seja feita a sua vontade. A partir dali, desse momento que eu tive esse derramamento na presença de Deus, eu só pedi para Deus, Senhor, me dê força. Se o que o Senhor tem para mim, se eu quer tratar comigo aqui, se eu tenho que passar por isso, me dá força para eu poder suportar. O tempo que eu tenho que ficar aqui. Me dá força para eu poder. Eu não quero ficar mais da forma como eu estou. De ficar aqui, sabe, acabada do jeito que eu estava, sem força para nada, sem vontade de nada. Eu não quero ser mais assim. Eu não quero ser mais a pessoa que eu era. Então, se o Senhor vai entrar na minha vida, então o Senhor muda tudo. Tá nas tuas mãos. Entreguei na mão de Deus. E ali o Senhor começou a trabalhar, sabe? Na minha vida de uma forma assim, de colocar pessoas, de fazer as coisas acontecer. Cumpri o restante que eu precisava de ficar no regime fechado. Fiz esse ofício para Brasília. Fiz 40 dias de jejum e E aí? recebi uma resposta. O que que veio? Anexaram o meu ofício junto ao meu processo. E o Ricardo Lewandowski, na época, autorizou para minha pena recorrer. Tinha que ser ele. A minha pena recorreu e caiu para 17 anos. E Deus ainda fez mais. O meu tráfico de 7 anos caiu para 4. 4 anos me deu direito à lei de 1/6. Sim. E os outros crimes que eu estava, que era porte legal de arma, formação de quadrilha, tudo era na lei de 1/6. Então, somando tudo, ficou 17 anos na lei de 1/6. Então, eu paguei esses 4 anos e 8 meses, paguei mais 6 meses de semiaberto e ganhei o meu regime aberto. Aí tive a oportunidade, né? Nesse semiaberto, eu trabalhei ali na igreja e ali o pessoal me acolheu. Foi muito legal que eu vivi ali, a experiência que eu tive ali. Foi muito boa. Quando eu fui embora, o padre falou assim: olha, se você quiser, eu posso arrumar um emprego aqui pra você. Eu falei, não, eu tenho que voltar porque eu quero meu filho de volta. A minha meta era essa, sabe? Era sair e pegar meu filho de volta. Saí, fui pra cidade onde meu filho morava. Chegando ali, uma amiga minha, que é minha amiga, assim, da vida, sabe? Me ajudou. O pai dela teve um problema e teve que ir embora da cidade e deixou uns móveis pra ela. Olha. E pra eu poder pegar meu filho de volta, assim, eu tinha que ter uma estrutura pra colocar ele, né?
Não poderia tirar meu filho de onde ele estava para levar ele para uma casa sem nada. E aí ela me doou todos os móveis da casa. Tudo. Tinha um quarto para ele, a sala, a cozinha, tudo ela me deu assim. Deus fez uma obra linda ali. E aí eu consegui pegar meu filho de volta. Meu primeiro emprego que eu consegui, quando eu saí, eu fui mandada embora porque eu tinha passagem. Eu consegui um emprego, eu tava trabalhando, saí de casa às 5 horas da manhã, tava toda feliz. Aluguei minha casa, agora minha vida vai andar. Aluguei minha casa. E, tipo, naquela cidade, o que a gente fazia? Pela fama que o pai do meu filho tinha, então nenhum lugar se encaixava a gente ali. Aí eu arrumei um emprego, e nesse emprego eu fui fazer um aniversário pro meu filho. Uma pessoa ligou, de recalque, porque eu tava com a minha vida andando, eu tava reconquistando a confiança do meu filho. E uma pessoa ligou pro emprego e falou que eu tinha passagem. A moça foi me chamou e falou: Olha, Cristiana, você é uma excelente profissional, consegue desenvolver bem, mas infelizmente aqui você não vai poder trabalhar. Porque a gente lida com o público, e aí se chegar alguém que te conhece, vai pegar mal pro estabelecimento. Então, infelizmente, não tem como continuar com você. Muito filho da mãe. Então, assim, Quando você saiu, você foi ver seu filho e ela deixou de boa? sim, não, no primeiro eu saí na saidinha de Natal, 2017. Final de dezembro de 2017. Desci pra mim, tem até o vídeo do reencontro com meu filho. Cara, foi assim, surreal na hora que ele abriu aquele portão ali, que, nossa, aquele abraço, aquela sensação, sabe, ali de, meu Deus, de estar ali, eu venci, eu tô com a pessoa que eu mais amo nessa Você vida. compartilha esse vídeo? Sim. E consegui. Aí ela deixou eu ficar na casa dela, me convidou, Cris, pode ficar aqui em casa, porque não tem como eu deixar você sair com a criança por aí, porque também eu não tinha com medo, né, de eu pegar meu filho, ir embora, alguma coisa assim do tipo, né? Então eu prefiro que você fique aqui em casa com ele. Eu fiquei ali, na casa. Foi terrível esses dias. Eu tinha uma pessoa na casa que não gostava de mim, só me atacava o tempo inteiro. A moça que tinha um filho com meu ex-marido tava lá também. Puta. E na época hoje em dia a gente se dá bem, hoje em dia a gente conversa, a gente não tem inimizade, hoje em dia Deus trabalhando no meu coração, sabe? De ter perdão, de conseguir olhar para essas pessoas com outros olhos, até se precisar de mim, sabe? De ter na minha vida, porque querendo ou não faz parte da vida do meu filho. Eu não tenho como apagar o que faz parte da vida do meu filho, e nem quero também, porque é a história dele, né? Então, ali eu peguei, fui, aí essa avó dele falou, ó, Cris, assim que você se organizar, que você se estruturar, que você tiver uma casa boa para receber o Ian, você pode levar ele. Beleza. Aí eu peguei, corri atrás, arrumei esse emprego, estruturei a casa. Só que a pessoa que estava dentro dessa casa que não gostava de mim, que eu prefiro nem citar quem é, que acho que não gosta de mim até hoje. Ela ligou, foi essa pessoa Que ligou no que seu ligou emprego. e fez eu perder meu emprego. A intenção era que eu não pegasse meu filho. Eu fiquei tão Ela desesperada. tinha pego no menino? Tinha, mas a questão era que queria me prejudicar mesmo, Hum. sabe? A avó tinha um amor verdadeiro. A avó tinha um amor, assim, surreal pelo meu filho, sabe? Um amor, assim, que... Dos dois, eles têm uma conexão que não é daqui, sabe? Um amor, assim, muito grande. Mas essa pessoa, não. Essa pessoa... Porque eu acho assim, eu não falo... Nunca falei pro meu filho mal de nenhum deles. Ele sabe disso. Eu não construo esse tipo de memória na cabeça dele. Ela não, ela falava pro meu filho, sua mãe é uma puta. Sua mãe é vagabunda. Sua mãe é piranha, sua mãe não presta. Sua mãe tá presa. Falava com ele, sua mãe te abandonou. Falava isso, porque ele relata isso. Então ele ficava ouvindo isso, sabe? E ali ela saía pra passear com a filha dela e deixava meu filho de escanteio. Então meu filho amadureceu muito rápido ali, sabe? Com isso a avó também sofria muito por ver fazendo essas coisas com ele. E Hum. ali eu tive que passar minha primeira saidinha, ali o meu Natal, sem conseguir ver as pessoas que eu gostava, que eu queria estar, porque minha prioridade era o meu filho, assim como é os meus filhos, né? Minha prioridade era ele, então eu tive que suportar ficar ali, passar o meu Natal assim, excluída, dentro de um lugar mais excluída. Depois de 5 Natal presa, e eu passei, assim, gente, horrível, você é louco. Meu Deus, assim, sabe? De sentir o cheiro Eu cheguei na prisão, eu cheguei a comer a comida na sacola. Porque como não tinha visita, não tinha nada, pela misericórdia dos outros ainda. De ver e ficar com dó, eu falava, vou jogar uma comida aí pra você. De jogar uma comida dentro da cela, sabe? E comer aquele negócio ali na sacola. De ver passando assim, Natal, Ano Novo, aniversário, tudo. Sabe? É um tempo da vida da gente que não volta mais.
né? Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção nas nossas atitudes. Hoje eu entendo isso, sabe? Porque tudo é um plantar e um colher. A Bíblia fala sobre isso, né? Que há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Então a gente tem que. Hoje eu procuro ter uma plantação boa, porque eu quero ter uma colheita boa. Já estou tendo, que os frutos são os meus filhos, são a família que eu tenho hoje, as bênçãos que eu tenho hoje, sabe? Mas isso veio dessa plantação lá no deserto, porque naquela época, quando Deus me ergueu, nesse tempo na prisão, eu comecei a ver a palavra e eu comecei ali a pregar a palavra, a fazer campanha. Para me poder manter de pé, eu tinha que fazer oração assim constantemente para me ter força. E eu comecei a levar força para as pessoas que estavam ali. Então, assim, foi um revirasse na minha vida, sabe? Surreal de eu falar de coisas que nem eu, às vezes, compreendia. Como que eu tô falando isso? Sabe, sem ter um estudo bíblico, sem nada, e assim, de conseguir abrir a Bíblia, de conseguir levar a palavra para essas pessoas. Eu saí e nisso, continuei, sabe, focada naquilo que eu queria, que era meu filho. Nisso que eu perdi esse emprego, eu eu perdi esse emprego e decidi voltar pra minha cidade, que era em Caratinga. Nessa época eu tava morando em Patinga, porque meu filho morava em Patinga. A minha cidade mesmo era Caratinga. Eu saí de Caratinga, foragida, fui pra Belo Horizonte, conheci o pai do meu filho em Belo Horizonte, fui juntar com ele lá em Patinga. Em Patinga aconteceu tudo isso que eu fui presa. Aí de presa de Patinga eu fui pra Ponte Nova de transferência, saí de Ponte Nova, voltei pra Ipatinga, que é onde meu filho tava, e ali aconteceu isso de eu perder o emprego. Dali eu voltei pra Caratinga de novo. Você levou ele ou não? Levei. Aí já tomei uma atitude drástica. Eu peguei ele, juntei minhas coisas. Meu irmão tinha um amigo dele que trabalhava no caminhão de Ceasa. Coloquei minhas coisas tudo no caminhão de Ceasa, o cara veio entregar verdura. Passou na minha casa, coloquei tudo lá dentro, levei ele. Liguei pra avó dele e falei, olha, infelizmente, eu não vou devolver meu filho. Eu te respeito como pessoa, sabe? Eu te agradeço demais, tenho gratidão no meu coração por tudo que você fez por ele, de verdade. Mas eu não aguento ficar longe da minha criança. Essa criança é tudo que eu tenho. A minha estrutura se baseia nessa criança. A minha fortaleza tá em criar essa criança. Eu não vou fazer mal pro meu filho. Eu não tô pegando meu filho pra fazer nada. Eu sei que eu errei. Eu reconheço que eu errei lá atrás com ele, que são coisas que eu poderia ter poupado. Eu tinha que ter feito meu papel de mãe, de ter poupado ele. E naquela época eu não consegui fazer isso. Mas aqui pra frente vai ser diferente. Eu tô tentando fazer a diferença. E ali na minha cidade, eu fiquei na casa do meu irmão um mês. Ah, não foi atrás de você? Não foi, ela aceitou numa boa, porque ela viu que era melhor pra ele. Claro, Acima de mãe, tudo, né? tinha um amor por ele, sabe? O amor dela por ele era igual um amor de mãe. E ela ia visitar a gente lá, Ah, que legal. ia visitar ele lá e tal. E aí, o que aconteceu? Ali na minha cidade, eu passei um mês na casa do meu irmão, morando ali. E dali eu consegui um lugar pra me poder pagar R$ 150. Um terraço, que tinha um fogão de lenha. O fogão de lenha tinha um buraco. Quando chovia, a chuva entrava toda pelo fogão de lenha. E nós dois tínhamos que ficar sentados na cama, com a água passando assim, debaixo da cama, assim, e indo. Nessa época eu não tinha um emprego direito. Eu fazia doce, comecei a fazer doce para poder vender. Os doces que eu aprendi a fazer lá no passado, quando eu tinha 13 anos, me serviu para essa época. Daí eu comecei a fazer doce, vender na rua, sabe? Doce dali eu tive uma oportunidade de um emprego de manicure. Comecei a trabalhar de manicure, vendendo meus doces, fazendo minhas coisas. Daí surgiu outra oportunidade para mim de uma amiga minha me indicou para fazer uma faxina numa casa. Eu cheguei nessa casa para fazer faxina e a moça fazia comida. Essa moça me contratou para trabalhar. Daí eu aprendi a fazer as coisas que são salgadas, que são empada, essas coisas, sabe? Seu filho com você. Meu filho comigo, Aí. estudando e cuidando dele. A minha vida voltada para cuidar dele. Aí, nesse tempo, né, mas ali era muito pouca oportunidade. Tipo, ali naquele lugar era como? Ai, seu filho vai crescer e vai ser isso. Ai, seu filho vai crescer. Sabe? Era aquele peso de palavras sobre o meu filho. E eu não era feliz ali. Eu nunca fui feliz ali. Porque aquele lugar me trazia à memória as coisas que eu tinha vivido lá atrás na minha infância. Então, ali pra mim, era um lugar que, sabe, minha vida não andava, que não conseguia me movimentar direito, mesmo me esforçando, mesmo fazendo tudo. Eu consegui um emprego de fazer silk e blusa. O mesmo que eu aprendi a fazer na prisão, eu consegui um emprego na rua com essa profissão de fazer silk e fui trabalhar ali. Essa empresa me deu uma oportunidade, fui trabalhar ali e tava com uma vida instável. Meu filho na escola e tal, mas era assim, a conta certa, de pagar o aluguel, a água, a luz e a comida. E os gastos com eles, ficasse doente, alguma coisa assim, sabe? Era tudo regrado, contado. Até que um belo dia apareceu uma irmã minha, que tinha 15 anos que eu não via. Nossa. 15 anos que eu não tinha contato nem nada. Me achou pelo Facebook, mandou solicitação, começou a conversar e tal. E me fez um convite para poder vir para São Paulo, para Caraguatatuba. Ah. Que ela ia embora. Se for um convite, me dá um susto. Ela ia embora para Portugal e precisava de alguém para ficar responsável pelo filho dela. Eu vim para Caraguatatuba.
Quando eu cheguei em Caraguá, uma semana depois que eu tava aqui, eu já comecei a procurar emprego e tal, né? Comecei a trabalhar numa padaria. Da padaria, os clientes da padaria já pegavam depois do trabalho para poder fazer unha. Para aquelas clientes, eu comecei a vender marmita, umas marmitas fitness. E assim comecei a fazer amizade, conhecer pessoas e tal. E quando deu, eu vim para Caraguá em julho de 2019. Em dezembro, eu conheci meu esposo. Andando um dia na Rua da Praia, a gente se conheceu, começamos a conversar e tal. E acabamos ficando junto. Ficou um bom tempo sozinha, né? Fiquei um bom Isso tempo aí. sozinha. Porque, tipo, eu precisava, sabe, colocar minhas emoções no lugar. Porque, tipo, eu passei a entender na prisão que nós somos seres únicos e sozinho. No final é só você por você. O que te movia a fé, né? A Talvez fé. também. Uma fé que nem eu sabia que eu tinha. Uma força que vinha de Deus. E quando eu comecei a entender que eu era sozinha, então eu precisava me amar. Quem tiver que estar na minha vida, vai estar na minha vida para contribuir com isso. E não para me ser dependente de alguém, sabe? Para me ser feliz, eu não posso depender de ninguém. Eu tenho que conseguir ser feliz sozinha para alguém só acrescentar. Porque quando você deixa a sua felicidade e sua vida na mão das outras pessoas, você fica muito vulnerável. Descobri isso há pouco tempo. Você fica muito vulnerável. Então, querendo ou não, o sofrimento, hoje eu entendo. Eu vivi muito tempo presa aqui fora. A prisão me trouxe a prisão me trouxe uma libertação. Ali dentro, a partir de momentos que eu fui ler, não só a Bíblia, mas também livro de autoajuda, livro de psiquiátrico, para me poder entender sobre as coisas da minha mente, para me poder conseguir fechar as janelas, janela killer que eles falam, né? Que a gente tem na mente, que é de autossabotagem. Então, tudo isso foi um longo processo que foi trabalhando. Então, eu saí e não tinha pretensão de me firmar com ninguém ali. Minha pretensão era firmar o meu filho, ser a base para ele e dedicar para ele a minha vida. Eu queria dar o melhor pra ele, aquilo que eu não tive. É isso que eu pensava, sabe? Isso que eu falava pra Deus, Senhor, você me dá uma oportunidade. Eu sei que eu já pisei na bola, eu sei que eu tive minha primeira oportunidade, não aproveitei, mas é porque naquela época eu não tinha motivo pra mudar. Naquela época meu coração era só revolta. Mas agora é diferente. Se o Senhor me dá uma oportunidade de pisar lá fora, já era. Aqui, eu só entro aqui se for pra me contar o que o Senhor fez. Agora, entrar aqui como delito, eu não entro mais. Porque pra mim já era. Quando eu passar aquela porta pra lá, vai ser tudo diferente. Você veio para São Paulo em 2019. 2019. Aí conheci meu esposo. Entrou a pandemia. Uhum. O meu sobrinho foi passar a pandemia na casa de um amigo. Eu não tinha condições, porque na pandemia, como o público que eu alcançava ali era um público mais, assim, mais velho, de pessoas mais idosas, quando Uhum. deu a pandemia, acabou, ninguém queria mais nada. Ninguém queria unha, ninguém queria nada, porque aquela coisa do vírus, eu falei, meu Deus, e agora? O que vai ser? Mas Deus sempre cuidou dos mínimos detalhes. Eu pensando, e agora, o que vai ser, meu Deus? Como que eu vou fazer? Esse meu esposo hoje, o Peterson, virou e falou assim: Cris, minha mãe tá pra São Paulo, que a mãe dele tinha ido pra São Paulo passear, vim pra cá, né? Vamos passar lá em casa, porque a princípio era só 30 dias a pandemia. Vamos ficar a pandemia lá em casa, fica eu, você e o Ian, a gente junta, você junta o pouco que você tem, eu junto o pouco que eu tenho, a gente não passa falta de nada. Vamos? Falei, vamos. Fechei a casa da minha irmã e fui pra casa dele. Aí nisso, eu postei em um grupo da escola do meu filho que eu ia fazer uns brigadeiros pra vender, pra ver se alguém comprava. Porque eu precisava manter meu filho, né? A fruta, as coisas, eu precisava ter pra ele. E nisso, uma mãe do grupo entrou em contato comigo e falou assim: Cris, posso comprar um biscoito pro seu filho? Claro, pode sim, eu aceito e tal. Então eu passo aqui em casa amanhã pra buscar. Quando eu fui lá buscar, ela tinha feito pra mim uma compra de mais ou menos uns R$ 700. Que eu não consegui carregar de uma vez. Eu precisei de 2 viagens pra me poder carregar, sabe? Então, assim, nos mínimos detalhes, Deus foi cuidando de tudo. Ele foi o suporte pra tudo ali, sabe? E aí, eu fui passar a pandemia ali. A pandemia de 30 dias durou muito mais, Mais de um ano. né? Eu lavei meu cabelo com detergente na pandemia. Então, quando meu sobrinho. Mas eu falo pra você, em nenhum dia da pandemia o senhor deixou faltar nada. 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 Toda a escassez que eu já tinha passado de comida, de tudo, foi dentro do presídio. Desde quando eu pus o pé na rua, todos os dias eu comi o que que eu quis. Sabe, foi assim. E eu grávida ainda. Foi assim, sabe? Meu, os cuidados de Deus, ele foi no mínimo detalhe comigo. E na pandemia, em 2021, eu engravidei do meu filho, do Heitor. Só tem mais um? Eu tenho dois, tem a Alicia também. Engravidei do Heitor. E aí minha irmã fez uma proposta. Ai, Cris, volta pra cá e tal. Que eu tô precisando. Então meu filho embora, porque ele quer voltar pra casa. Voltei pra casa dela. Voltei pra casa dela. Tive meu filho, o Heitor. Aí quando o Heitor nasceu, assim,
Foi um renovo, assim, na minha vida. Porque eu não tinha planos de nada. Quando eu tinha 18 anos, nessa época lá pra trás, eu não tinha plano de nada. Eu não tinha plano de ter filho, eu não tinha plano de nada. Quando eu tive Ian, as coisas começaram a mudar, mas eu achei que ia ficar só no Ian. Vai ser Igual o é. Ian e já era. Mas a gente faz um plano e Deus faz outro, né? E aí veio o Heitor. Nossa, uma bênção, assim, aquela criança, maravilhoso. E ali a gente, sabe, tava ali com a minha família, Quantos anos feliz. ele tem? Ele tá com 3 aninhos, vai fazer 3 agora em abril. Ah, então você conseguiu viver tudo que você não viveu do mais velho. Do mais velho com ele. E aí, depois de 8 meses dele, eu engravidei da Alicia. Menina, fiquei em choque, assim. Fiquei sem acreditar. Falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô grávida. De novo, o que que eu vou fazer, meu pai? Mas, né, se o Senhor me deu, né, então é isso. É, seja feito sua vontade. Se o Senhor me deu, você vai conseguir. Seu marido aceitou de boa. Sim, ele é um super pai. O meu filho, o Ian, tem consideração por ele como se fosse pai dele. Ele ensinou na pandemia, a escola suspendeu as aulas e tudo, e mandava uma cadernetinha pequenininha, sabe, para aprender. E que aquilo ali não ia conseguir desenvolver. Ele montou pro meu filho em casa, uma sala em casa pro meu filho estudar. Tipo, de um quadro de horário, segunda, terça, quarta, quinta, fazia cinema pro Ian, vem cá, você vai ver um filminho agora aqui, comer uma pipoquinha e tal, mas agora você vai Bonitinho. escrever aqui o que que você entendeu do filme. Faz um resumo do filme pra Um mim. resumo do filme. Comprei uma bíblia pra ele, ó, 30 linhas por dia de texto, porque na minha casa a educação é levada muito a sério, porque eu sei que o que abre portas é a educação. Que abre portas para eu tô construindo, hoje eu me sinto feliz e realizada, não por financeiro, não por ter bens materiais, mas pela família que eu tô construindo, pelo meu filho, pela estrutura que eu tô dando para ele, de tudo aquilo que foi lançado sobre ele lá atrás que meu filho seria. Meu filho não é nada disso. Meu filho tá sendo criado para ser um homem de bem, para ser um homem de virtude, sabe? E eu sei que através dele muita coisa vai mudar, a vida de muitas pessoas vai mudar, porque eu sei que ele é um escolhido também. Então, é assim, hoje eu me sinto realizada demais em ver, sabe, que tudo aquilo que eu almejei lá atrás, que meu sonho de vida era ter uma família. E hoje Deus me deu isso. Hoje eu sei que eu vou sair daqui, vou voltar, vou chegar na minha casa, meus filhos vão estar lá me esperando para me dar um abraço. Sabe? Eu sei que aquelas pessoas que estão ali são a minha base. São, sabe? Tudo que eu preciso, aquelas pessoas estão ali do meu lado, sabe? E eu me sinto muito feliz com o que Deus fez. Deus fez muito mais do que eu pedi, do que eu esperei, do que eu pensei. Então, assim, hoje que a minha vida, hoje eu uso o meu trauma, tudo que eu vivi lá atrás, para reacender outras vidas. Porque às vezes a gente tem pessoas que não têm expectativa de nada. Eu acredito no que você falou, porque eu fiquei toda surpresa quando eu mandei o e-mail e o juiz no outro dia autorizou. Sim, porque. E a minha vida é assim. Eu falei, mas eu acabei de mandar o e-mail. Quando você me mandou a decisão lá do Aham, juiz, que o juiz, tipo, autorizando, vim até a comarca de Santo sim. André, biriri, bró, eu falei, mas gente, É. como assim? E foi, tipo, muito. Eu fiquei bem surpresa. Não contei nada pra ninguém, né, sobre Uhum. isso, porque eu falei, se eu falar, ainda vão me chamar de mentirosa. Mas é, porque às vezes a gente vive coisas que as pessoas não acreditam, mas não precisa de ninguém acreditar. A gente vive, a gente sabe, a gente sente, sabe? Não é sobre aquilo que você pode tocar. Às vezes eu não. Eu sei que Deus cuida de tudo. Hoje eu aprendi isso. Eu vi os cuidados do Senhor. Porque eu sei que eu tenho um chamado desde meu ventre. Por isso que eu vivi tudo isso. Porque se a gente for olhar na Bíblia, quem que não passou por provações? Quem que não, sabe? Mas o que está predestinado para a gente vai viver. E o Senhor, ele pega aqueles que ninguém dá nada, ninguém dava nada por mim. Sei meio que é isso. Sabe? Todo mundo sempre me julgou como fracassada, como que não seria nada, como uma escória da sociedade. Dentro do presídio ali, era isso que eu via das agentes. Eu escrevi um livro no presídio e a gente, num bate-sela, pisou no meu livro. Eu escrevi um lá Molhou. dentro também. Molhou, sabe? Eu falei, não Você faz não isso. consegue lembrar o que você escreveu? Consigo. Eu tô tentando de novo, sabe? Fazer isso Você já mais uma tentou fazer vez. mas você usa caderno ou no computador? Caderno. Aí eu fiz isso, eu escrevi no caderno, Uhum. aí eu contratei um editor, aí Aham. ele tirou do manuscrito pro Pro digital. digital. Aham, então, eu tô tentando fazer de novo, sabe? Mas ali, aquelas emoções daquilo que eu vivi ali, Que tava mais aflorada, né? aflorada, que tava mais, sabe? Eu vi ela pisando, falei, poxa, você tá pisando no meu sonho, não faz isso não. Falei pra ela, quem é você, filha? Você é um número. Você não é nada. Acorda pra vida, você é presa, acorda. O que Uma que você guarda é? fez isso comigo. Quem que vai querer saber de livro de presa? Fica esperta. Eu vi isso e hoje poder estar aqui, poder estar contando aquilo que lá atrás um dia desacreditaram. Não que isso seja importante, que lá atrás não importa é o que eu tô vivendo agora. Importa a minha vida daqui pra frente, porque o que passou hoje não tem como mudar. Hoje, né, eu sei, hoje eu sou uma pessoa que eu tenho controle sobre as minhas emoções.
Dá pra ver. Você se emociona, seu olho enche de lágrimas, você não Sim. derruba uma lágrima. Eu tô aqui chorando, morrendo, quase tendo crise de ansiedade, tanto de chorar. Mas antes não era assim, sabe? Por muito tempo eu não conseguia. Por exemplo, sobre o estrupo, quando eu cheguei na prisão, que eu fui ter o acesso à psicóloga, eu só chorava, eu não conseguia falar nada. Chorava, 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 chorava. Não conseguia falar nada, não saía uma palavra. Ela foi, me deu pra mim um caderno, falou: olha, tudo que você sentir, você escreve. Nisso, nenhuma das minhas crises, que eu tive o sonho, né? Mais uma vez, eu escrevi, relatei tudo que estava naquele sonho. A roupa, eu lembrava a roupa que eu tava no estrupo que meu pai fez Eu tenho um comigo, caderno dos sonhos. Você sabe? acredita que eu tenho um caderno? Tudo que eu sonho eu anoto. Então. Uma vez na casa espírita falaram pra mim que eu materializava o meu sonho. Mas isso é Toda verdade. vez que eu sonhava e escrevia. Que eu não devia fazer isso porque eu tava materializando o sonho. Aí eu falei pra ela, mas eu preciso anotar, porque quando acontecer, eu preciso saber que, tipo, eu preciso conseguir entender que eu tenho que a minha mediunidade ela é muito aflorada Uhum, e eu preciso aprender a lidar com isso. Então eu uhum. anoto por isso. E não deu Mas é ouvido porque, pra ela, não, eu continuei anotando. mas é porque o que acontece no mundo espiritual, quando você, a forma de você dar legalidade é naquilo que você escreve, naquilo que você fala. Por isso que temos que ser vigilante nas nossas palavras e nas nossas, o que que a gente escreve. É, hoje eu me olho no espelho e nossa, eu falo só coisas boas pra mim, Sim, porque eu tinha o hábito de se auto-sabotar. não, de me diminuir eu Sim, mesma. Tipo, alguém vinha e falava alguma coisa pra mim, eu concordava sim, e porque dizia, eu sou um o que lixo, que eu sou um acontece? nada. Nós temos mania de que as palavras da pessoa às vezes são seta. A gente não pode deixar tudo penetrar na gente, sabe? No nosso sentimental. Hoje eu entendi sobre isso. Onde tá minha alma é minha mente. Hoje eu escuto muitas pessoas dizerem que eu sou arrogante, que eu sou prepotente, que eu me acho melhor que os outros, mas quando eu era lá atrás, que as pessoas vinham, me humilhava, me ofendia, me magoava, não tinha problema. Então hoje não. Sim, Hoje isso eu não deixo mais, hoje eu não permito não, mais. não pode permitir, sabe? Por isso que eu falo que hoje eu tenho controle sobre as minhas emoções. Porque hoje as palavras que as pessoas falam comigo, se não for bom pra mim, eu não pego. Se for uma crítica construtiva que vai me fazer melhorar e crescer em alguma coisa, beleza. Mas até as críticas construtivas eu dou uma filtrada, porque assim, Sim, não tem coisas que adianta são. É, tem a coisas pessoa que são. chegar, Aham. não, mas é só uma crítica construtiva. Aí E tu não ser pergunta, nada tu de construiu construtivo. o quê? Ok, aham. Né? Real. Quando as pessoas vêm chamar minha atenção da forma como eu gravo ou deixo de gravar, aí no final eu escrevo assim: é só uma crítica construtiva. Aí eu pergunto: você tem um canal no YouTube? Porque para você perder o seu tempo de vir me ensinar, é porque Uhum. provavelmente você tem. Quando a pessoa tem um canal, aí eu olho e falo assim, nossa, ela tem um canal, trabalha com isso. Ou às vezes não tem um canal, mas trabalha na área e Aham. vem te dar uma dica. Você olha e fala assim, pô, a pessoa sabe o que ela tá falando, né? Ela Sim. estudou, se formou nessa área. Então, tipo, ajuda a crítica que ela diz ela que é construtiva faz sentido nisso e nisso. Teve uma seguidora que escreveu assim, ó. Não é uma crítica, porque eu amo podcast, ela escreveu. Mas é uma dica. Melhore as capas para elas chamarem mais atenção. Uhum. Porque, tipo, as capas tava feia mesmo. Aí a gente trocou todas as capas, porque o que ela falou fez Fez sentido. sentido, é Mas isso. a forma como falou Fala. também Uhum. foi a abordagem dela foi uma abordagem, tipo, tranquila, Sim, sabe? Não sim. foi, tipo, É, ofendendo nem até porque nada. quando a gente vai falar alguma coisa, não precisa ser, como que fala, agressivo, Mas tem né? muita gente que vem assim. Sim, a maioria, porque são pessoas que tem gente que não vai entender, sabe? Ninguém vai. Hoje eu entendo uma coisa, cada um tem a sua forma de ver as coisas, sabe? Cada um tem o seu deserto na vida, então a gente tem que respeitar a dor de cada um e a opinião de cada um. Só que eu só pego pra mim aquilo que é bom, aquilo que vai me E ajudar a não usar a nossa crescer. régua, né, pra Sim, medir a dor aquilo, do outro. isso, aquilo que vai me ajudar a crescer. Agora, aquilo que não vai me ajudar a crescer, aquilo que não me acrescenta em nada, eu não dou nem ouvido, entende? E é sobre isso. Hoje eu tenho essa visão de futuro. Hoje, tipo, né, eu uso aquilo que eu passei para tentar levantar outras vidas. Eu sou uma pessoa que tô sempre tentando incentivar outras pessoas, principalmente no lado espiritual, porque eu aprendi que o nosso lado espiritual é o que cuida da nossa vida. Se o seu lado espiritual estiver em ordem, se você estiver em conexão com Cristo, tudo na sua vida vai fluir. Não que tudo na sua vida vai ser um mar de rosas, mas você vai enfrentar os problemas de outras formas. Hoje você tem uma religião ou Eu você sou cristã, acredita mas em eu não frequento Deus? igreja. Sim. Eu sou Não, porque cristã. tem gente que acha que quando a gente fala muito de Deus, é porque a gente Sim. virou crente. Não, não é isso. É porque hoje eu tenho conexão, eu entendi, sabe? Primeiro que a palavra já fala. Quem é o homem para fazer templo, para que Deus habite?
O homem não é nada, o templo somos nós. Então nós temos que cuidar de nós. Daquilo, das nossas atitudes, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa, das atitudes que a gente tem. Não é que eu não congregue. Eu faço rotina espiritual. Eu oro 5 horas da manhã, eu oro 6 horas da tarde, eu oro meia-noite. Todos os dias, nesses horários, eu estou em oração. Eu e mais 100 mil pessoas. 400 mil pessoas. O canal que eu sigo é essa quantidade de pessoas, porque ele não é sobre religião, é sobre Deus. Porque a religião, ela te limita. A religião, Deus ela te não. faz... Deus não. Entende? Qual foi o único lugar na Bíblia em que Deus tirou? Foi no templo. O único lugar na Bíblia que Jesus tirou foi no templo, quando estavam vendendo as coisas no templo. Então, hoje eu tenho essa conexão de intimidade com Deus, de ir ali, colocar o meu joelho no chão, orar e falar, Senhor, fala comigo. E Deus trazer à minha mente uma palavra, e eu abrir a palavra na Bíblia e tá aquilo que eu tô pedindo para Deus. Eu tenho um grupo de oração, a gente começou há algum tempo, é campanha em cima de campanha. Acabou uma campanha de mudança de cenário e, tipo, Deus traz as pessoas. Fora que você prospera sem prejudicar ninguém, porque você só tá fazendo o que é Sim, você tá fazendo certo. a obra, entende? Se você, a obra ela é feita de várias formas diferentes. Eu entendi isso. A minha obra é feita como? Através daquilo que eu vivi, do meu testemunho e do conhecimento, do entendimento da palavra que Deus me dá. Um dia, eu acho que eu te contei nos bastidores, né, que eu tava, tipo, chorando, bravo, falando, Deus, eu faço tudo certinho. Tudo certinho. Aí ele veio e falou, não, peraí. Peraí, que é no meu tempo, não é no seu. Então é isso, sabe? Hoje eu tô alcançando lugares que eu nunca imaginei estar aqui. Meu, e eu me arrependi de ter contado pra minha mãe, eu não devia ter contado. A primeira coisa que ela escreveu na mensagem pra mim foi, mas tá na planta? E eu, não. É no seu nome ou no nome do seu marido? Aí eu, no meu. Aí ela, tá bom. Eu falei, por que eu fui contar pra Porque ela? tem pessoas que têm setas. Eu aprendi isso também, sabe? Que a gente tem que vigiar o que a gente fala, sabe? Mas, tipo, meu, eu li 48 Leis do Poder. 48 Leis do Poder, acho que é a terceira lei, se eu não me engano. Uhum. Muito bom esse livro. Ele fala assim, Vou ler. pra você nunca contar a sua conquista antes dela estar concluída Concretizada, e sim. que ninguém mais possa Sim. tirar de você. Sim. Então, você conquistou algo, você vai expor essa conquista, Sim. só exponha ela se você achar necessário depois que ninguém mais conseguir tirar ela de Sim. você. Sim. Eu sei que a minha conquista tá certa porque foi uma conversa entre eu e Deus e essa conexão que você fala que você tem, Sim. eu tenho igualzinha. É uma coisa assim que, meu, às vezes eu deito no sofá e só falo, Deus, me ajuda. Do nada, muitas Surge coisas aquilo que acontecem. é desse Exatamente, por jeito. isso que eu tenho um caderno. Sim. Porque eu vejo que em sonho, assim, nossa, eu e Deus trocar outras ideias. E quando eu tô muito nervosa ou tenho crise de ansiedade, que eu começava a chorar e ficava pelos cantos chorando, tipo, esperando que alguém fosse largar tudo que tava fazendo pra vir cuidar de mim. Hoje, Ninguém quando vê. eu sinto que hoje eu consigo identificar, eu ponho o tênis no pé e vou caminhar. Na minha caminhada, eu troco altos papos com Deus. E aí eu tenho algumas músicas que eu deixo rolando, e essas músicas têm frases de afirmação, Sim. que são elas que eu uso pra afirmar as coisas na minha vida. E Sim. talvez por isso que quando eu tava preparando as coisas da palestra, eu separei 2 fotos. E a menina que é do marketing, ela montando a palestra, ela falou assim, nossa, você nunca contou isso aqui pra ninguém? E eu falei assim, não. Mas eu morava, tipo assim, a minha cama era um pallet, Uhum. e um colchão velho. Uhum. E o meu guarda-roupa eu fiz de pallet. E o quarto que a minha mãe me deu era uma fossa embaixo. Então dormia no meio da merda. A minha janela era feita de madeira. E hoje eu moro numa puta de uma casa, tipo, num dos bairros mais caros aqui de Santo André. Uhum. Na frente da minha casa tem uma praça. Se eu quiser subir na churrascaria pra comer, eu tenho como, mas eu trabalhei muito pra chegar até Pra aqui. chegar. Sim. E mesmo assim, ainda tem quem desmereça o que a gente faz. Sim. Uma vez eu tava conversando com aquele rapazinho aí que você tá vendo ali sentado. Eu falei assim, esse negócio aqui ainda vai pra frente. Aí ele falou assim pra mim, o Cauê, e vai, por isso que eu tô aqui com você, junto Sim. com você. E eu falei pra ele, eu falei assim, Deus não une pessoas, ele une propósito. Propósito. Porque eu tava tão desesperada que eu falava assim, como que eu vou fazer? Porque eu não sei mexer no audiovisual, eu não sei mexer no som. Você viu o trabalho que ele faz aqui por trás, né? Sim. E tipo, do nada Deus colocou ele na minha Sim. vida. Veio só pra... Acho que foi pra mexer com som. Ai, nem lembro o que ele veio fazer aqui agora. Tipo, ele veio uma coisinha e já teve uma conexão ali e deu tudo isso, certo. sabe? É um elo, é uma corrente. Um elo vai se unindo ao outro pra viver o propósito daquilo. Quando a gente tem um propósito, Deus ele move tudo pra mudar a nossa história. Quando eu tava presa, eu falava pras meninas, eu vou sair daqui, eu vou morar na praia. Eu falava, cara, eu vou ter uma família abençoada. Tu ria.
Falava, você tá ficando chapada já, né, Cris? Tanto tempo aqui dentro. E se concretizou, sabe? Era algo que eu nem sabia como que eu ia viver isso, mas Deus já tinha mostrado essa realidade. Então, tipo, é sobre você ter conexão, é sobre você ter intimidade. Quando a gente tem intimidade com Deus, tudo na nossa vida muda. Todo mundo passa por um deserto, ou seja, uma doença, ou seja, uma separação, ou seja, uma prisão, ou seja, a minha foi uma prisão. Além de tudo que eu já tinha passado, meu maior deserto foi a prisão. Você já se viu alguma vez casado e com família? Tinha me visto na prisão. Quando eu tava, sabe? Eu tinha essa visão que eu ia morar na praia, ia arrumar um casamento da hora, ia ter. Não, filho eu não imaginava, mas só o meu Ian mesmo. Uhum. Essa era a visão que eu tinha. Mas casada. Mas casada, de boa, na praia. E aí foi e vim. Conheci um cara que é super do bem, assim, que me apoia em tudo. Em tudo. Antes de eu vir pra cá, já mandou mensagem pra mim, Cris. Boa sorte, você merece muito. Eu sei que através disso você vai alcançar muitas vidas. Porque essa é a minha obra. Eu tô aqui hoje, mas o que eu faço já vem de outras datas. Já tem pessoas aqui. Eu tenho círculos de oração que tem pessoas que já recebeu cura. A minha amiga, o filho dela, estava diagnosticado com câncer. E a gente fez ela me mandou mensagem, triste, chorando, abatida. Nossa, Cris, tá assim. Eu falei, não, vamos orar. Vamos orar, porque Deus, ele resolve tudo. Vamos abrir uma campanha. Ao meio-dia, durante 21 dias, a gente fez uma campanha. Eu acredito muito nisso, que a fé, ela cura, ela faz tudo. Move montanhas. Exatamente, desde que você tenha a fé, mas você também faça por onde. Não fique lá sentado dizendo, Deus vai me tirar daqui. Não, você precisa se mover, porque o que acontece? Só do barquinho, você já ouviu? A nossa vida é abençoada quando a gente abençoa outras pessoas. Exatamente. A minha vida vai ser abençoada por aquilo que eu fizer pelo próximo. Eu tô aqui hoje por algo que eu tô fazendo lá atrás por outras pessoas. Porque eu sei que através disso daqui que eu tô fazendo, outras vidas serão levantadas. Outras pessoas que talvez não estão passando por uma situação difícil, vai ouvir a minha história e vai pensar, poxa, essa menina, com essa história, se ela conseguiu, por que eu também não vou conseguir? Eu escuto muito isso. Entende? Então, se você conseguiu, eu também consigo. Então é isso, Ai, minha amiga ali agora fez o plantão dela, o estágio dela no posto, sabe? Tá virando enfermeira. Eu tô muito feliz por ela, porque ela tinha desistido. Nós se reencontramos. Eu falei, mas você tá maluca? Volta a estudar hoje. Ó, eu cursando direito, cara. E ela falou, ai, não sei. E foi. Ela falou, não, eu vou. E foi, tipo... Olha assim, você tá vendo? Sim, a gente vai vendo. Que nem, por exemplo, olha só, ano passado, a minha amiga foi fazer uma faculdade de empreendedorismo. Falou, ai, Cris, faz, o custo tá barato, não sei o que e tal, vamos fazer, tá lá. Tá bom, vou lá tentar. Quando eu cheguei lá, eu tinha passado no Enem na prisão. Eu não sabia. Pegou a nota boa, no caso. A nota do Enem me serviu pra ganhar um desconto e pra poder, como uma redação, pra poder entrar nesse curso, sabe? Tipo, tá trancada, mas agora, em nome de Jesus, agora no meio do ano, minha vida vai estar mais organizada e eu vou conseguir voltar a fazer. Mas, tipo, foi uma oportunidade. Então, assim, Deus vai trabalhando de todas as formas na nossa vida. É só a gente confiar, sabe? Essa é a minha história, sabe? Isso é o que eu vivi. E o que eu tô vivendo é a minha história de tristeza e de dor. Hoje teve um final feliz. Hoje minha vida é totalmente transformada. Totalmente transformada. Tem outras vidas sendo encontradas, outras vidas sendo tocadas por isso, sabe? Pelo que Deus está fazendo. E é isso. É isso. É isso aí, não desista, continue. Eu quero te agradecer por você ter vindo de tão longe. Deu tudo certo, que até o juiz acabou autorizando. Isso foi muito bom. E, gente, é verdade, viu? Eu mandei de manhã, de tarde. Não, mandei de manhã, não. Mandei, de manhã. De manhã, passou uma hora, já passou uma hora. Tinha autorizado, né? Quando eu li o papel, eu nem acreditei. Até o nome da cidade, ela não tinha nem o endereço. Ah, mas já devia estar autorizado. Não sei, porque pra vir com o juiz, com a assinatura digital do juiz, até o nome da comarca, o lugar. E a data. E a data. E a hora. A data e a hora. Então, eu acredito que foi ali, na hora, né? Mas tudo bem. A porta que Deus abre pra gente, né? Já era. E te agradecer, né? Sim. Por você ter vindo, que dê tudo certo na sua vida. Obrigada. Muito obrigada por compartilhar essa história. Eu acho que ela vai impactar a vida de muitas pessoas. Pode não ser amanhã, nem semana que vem, nem mês que vem, mas vai estar lá, disponível para... E quem precisar, Deus, que é quem administra o universo, faz com que chegue... As pessoas certas cheguem nas pessoas, né? Exatamente. Tá bom? Obrigado. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Por você ter ouvido a minha história e espero de verdade mesmo que alcance outras vidas. Espero de verdade que esse canal cresça muito, porque é uma oportunidade muito boa que você está dando para pessoas que não têm voz, porque, né, são pessoas que a sociedade só sabe julgar. Gente, antes de julgar, antes de saber, sabe, procura... A gente não sabe o que levou a pessoa para certo tipo de caminho e certos tipos de escolha. Isso não significa que não há mudança. Isso não significa que
não tem outro caminho para trilhar, sabe? Só cabe, assim, ao ser humano julgar menos e acreditar mais, dar uma oportunidade de mudança, né? E é sobre isso. Eu queria agradecer por eu estar aqui, por vocês terem me recebido. E eu amei estar aqui. Espero te encontrar mais vezes, que eu adorei te conhecer. Amém. Sua energia é muito boa. Obrigada. E é sobre isso. Então, até a próxima, pessoal.